Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje eu vou conversar com o Hélio Beltrão, que é o dono do Mises Brasil, sei lá, o diretor, presidente. Presidente, fundador. Então, vamos ter um papo foda sobre economia, sobre mundo, sobre guerra também, que a gente já tava conversando alguma coisa que tá rolando uns movimentos geopolíticos muito fodas aí na Finlândia e na Suécia. Então é isso. Obrigado por ter vindo aí, cara. Foi um prazer estar com você, Monark. É um prazer te ver de volta e estar de novo contigo. Pode crer. Eu também sinto esse prazer de conseguir voltar. Gostei do teu óculos, cara. É um AD/ANCAP, né? Olha. Pô, você já sabia? Eu já tinha falado. Não, hoje não, mas eu... É um AD/ANCAP. Pode crer. Exatamente. Tu é ANCAPzão, então? Você se considera ANCAP? Sim, o Instituto Mises é um Instituto ANCAP, né? Ah, tá. Ele já é um instituto que defende que o governo não deve basicamente haver um monopólio do governo, nem haver qualquer serviço que seja financiado por impostos retirados à força da população. Então, isso basicamente é o anarcocapitalismo. Pode crer. A galera também chama de libertarianismo, né? Isso. Tipo, como que teria um governo que não te rouba, tá ligado? Como que ele se financiaria? Por que eu separo isso? Porque existe a necessidade, Monark, de ter governança pública. Você precisa ter polícia, você precisa ter justiça. A questão é quem faz a justiça, quem faz a polícia. E quando você diz que tem que ser um órgão único, monopolista, e esse órgão pode se financiar tirando dinheiro de toda a população, esse serviço tende a ser péssimo, além do que é imoral. Você coagir a pessoa a entregar a propriedade dela sem o consentimento dela. Deveria passar pelo consentimento. Essa é a tese do libertarianismo e do anarcocapitalismo. O pessoal fala que todo mundo assinou o contrato social lá, que eu nunca vi na minha frente. Deve ter algum livro desse aí, mas ninguém nunca viu nesse contrato social. É o contrato social, né? A não ser o do... Esse é o maior engodo que existe, esse tal de contrato social. Né? Veio lá do Rousseau. A tese de contrato social antes do Rousseau era uma tese de, vem cá, existe um tipo de acordo na sociedade que a gente precisa ter uma governança, senão pode ter desordem, como é que você pega o criminoso e tal. Isso era a tese. Veio o Rousseau e falou, não, tem que ter um contrato social mesmo e eu vou dizer qual que é. O que tá escrito nele, né? Tá e vou te obrigar a assinar, foda-se. Você nasceu e já assinou. É brincadeira isso. É uma foda, né, cara, essa porra. Você vai virar ANCAP quando? Cara, eu gosto muito dessas ideias, a gente tava conversando, né? Eu não quero me colocar em nenhum rótulo e tal, porque eu tenho algumas ideias que não são necessariamente ANCAPs, entendeu? Vai, me dá um exemplo. Renda básica universal, nada ANCAP, isso aí. Se é forçado, não. Sim, mas eu acho que é uma boa ideia, entendeu? Pra mim tinha que acabar com todos os benefícios do governo, de transformar tudo em renda universal. Tá? Você se vê chegando para uma pessoa do teu lado falando, olha, como governo, eu vou tirar o dinheiro teu e eu vou fazer o que eu escolhi fazer, que é entregar esse dinheiro para aquela outra pessoa. Você se vê nessa posição de tomar essa atitude de coerção da propriedade da pessoa? Não, eu não curto muito essa parada, não. Então você é ANCAP, porque no fundo é isso que você está dizendo. Você está dizendo, não, eu não vou fazer, Hélio, mas eu quero apoiar alguém que vai fazer. É que, na real, já acontece. Então, já que acontece, vamos tentar tornar isso do melhor forma possível, entendeu? Entendo. Mas aí você está fazendo um ponto interessante pragmático, que é assim, cara, eu acho, pelo que eu entendo do teu ponto, eu acho que o menos pior entre os programas do governo é fazer, por exemplo, uma assistência às pessoas que precisam. E eu acho que todo mundo concordaria. A questão é que, quando você faz isso, em geral, pelo governo, o que acontece? É um papel que está escrito que, eu preciso desse dinheiro porque eu estou desempregado, não sei o quê. Ninguém quer ver ninguém quer saber se a pessoa está melhorando. Não existe uma responsabilização da sociedade. Em geral, as pessoas, nós que empoderamos, para usar uma palavra que a esquerda adora, empoderamos o governo para fazer esse programa, nós vamos falar, eu já pago os meus impostos. Então, por que eu vou me preocupar se esses impostos estão sendo bem gastos? Eu não vou fazer mais nada, eu não vou ajudar mais nada. Em geral, essa é a reação, porque você já está pagando quase toda a tua renda para esses programas. Sim. Se você tiver... Vou dar um exemplo mental, não é ANCAP, mas apenas para ilustrar. Se você tivesse a opção todo esse imposto que está indo para programas sociais, de mandar ou para a tecnologia governo, para fazer essa distribuição e acompanhamento, ou por uma tecnologia tipo uma ONGs auditadas, que você escolha, eu suspeito que você, quase ANCAP, ia escolher, não, peraí, então eu vou escolher essa aqui, porque se ela não estiver fazendo um bom serviço, se não estiver mostrando que 95% do dinheiro está chegando a quem precisa e para as pessoas certas, eu vou trocar por outra ONG.
Então, existe uma questão aqui também de tecnologia. Você está falando, cara, é bacana ter essa renda, mas será que não seria mais bacana você escolher a solução privada? E aí vem a parte melhor. Porque aí você fala, não, o problema é nosso, é meu e seu, Monark, de resolver esse problema no Brasil. Se você delega para o governo, ele nunca vai ser resolvido. Ah, com certeza. Então, a gente precisa entender que isso é um problema nosso, que não adianta a gente falar, não, eu quero que o governo faça isso. Ah, sim. O negócio da renda universal é mais porque, tipo, não é... Renda universal não é dar para quem precisa, entendeu? É você ter uma redistribuição do dinheiro dos impostos igualmente para todos os cidadãos. Sempre, tá ligado? Tipo, tem uma grana que todo mundo dá, a gente pega essa grana, divide para todo mundo igualmente e pronto. O governo não precisa fazer mais caridade, não precisa ajudar quem tá desempregado, não precisa ser isso. Todo mundo ganha, entendeu? Independente de qualquer coisa. Mas no limite, se o que for para o governo volta para as pessoas na mesma proporção, é a mesma coisa que não cobrar o imposto, né? Se fosse igual. Toda a questão dos impostos é justamente para que não seja igual. Não. É que não voltaria na mesma proporção, entendeu? Okay. Tipo, ela voltaria com uma proporção igualitária para todo mundo. Então, tipo, entendi. Eu sou um ricaço, por exemplo, e eu tô pagando 2 milhões de reais de imposto todo mês. E o governo, ele pega vai X para cada um, divide por per capita. Isso, exato. Porque para mim parece mais simples, entendeu? Em vez de eu ter que esperar o cara se fuder, só dá a grana logo para ele. A questão é que trocar todo o governo hoje, que faz muito mais do que só isso, por isso também não vai acontecer. Isso também é completamente utópico. Sim, a questão não era nem trocar todo o governo, era só trocar todas as questões de auxílio, entendeu? Mas já é assim, é como você está falando. Não na verdade, que não vai para todos os brasileiros, vai para certas pessoas que precisam. Sim, então aí que tá o problema. Você acha que deveria voltar para mim, para você? Sim, eu acho que tinha que ser, tipo, uma renda básica universal e não importa se você é cidadão, você ganha a mesma quantia de grana, que é uma porcentagem do que todo mundo dá. Porque eu acho que é a redistribuição de renda mais eficiente que eu consigo imaginar, entendeu? Geralmente, os programas de renda mínima ou básica universal, eles falam que, eu vou devolver para você, mas só se você já não fez essa grana por si só. Sim. Então você não receberia, e eu não receberia. Sim. No modelo tradicional, esse teu modelo é um modelo um pouquinho diferente. Então, eu acho que sendo universal é legal porque você primeiro tira todo o estigma dessa parada, entendeu? Porque se eu ganho, todo mundo ganha, eu não vou ficar puto com o cara que tá ganhando, porque eu também tô ganhando, entendeu? Sei lá. O ponto de contato entre nós, assim, é o seguinte: a gente vive num século, num mundo cuja tecnologia já permite que não tenhamos ninguém abaixo de certo nível de dignidade. A gente não pode aceitar, mesmo no Brasil, que é um país pobre relativamente, a gente não pode aceitar que tenha gente abaixo de nível de dignidade. Sim. E a gente precisa resolver isso. Se isso não é resolvido pelas pessoas, normalmente, que seria a minha solução, que a responsabilidade seja nossa, tá bom, você vai falar, no limite, então o governo então resolve. Mas eu suspeito que se você deixasse que as pessoas resolvessem, inclusive deixando toda essa grana com as pessoas, teria mais grana e seria melhor resolvido. Eu acho que esse é o ponto. Eu sou um pouco mais pessimista que você, viu? Eu acho que a maioria das pessoas são muito egoístas e elas só iam aproveitar a grana a mais que elas têm para comprar, sei lá, um carro a mais. Ok, mas são essas mesmas pessoas egoístas que concordam em ter um governo que faça isso. Se elas não concordassem, ela não concorda, né? Ela foi obrigada, né? Acho que com armas. Se você perguntar para as pessoas, elas acham que o Estado é bacana fazer isso. Por isso que existe. Se não existisse o apoio da população para o Estado fazer isso, já não existiria mais. Já teria mudado isso. Porque é que as pessoas acreditam mesmo que o Estado é bacana para fazer isso. E por isso que elas empoderam o Estado para fazer isso. E elas votam em políticos que defendem isso. E elas creem que essa é a solução. Então, se elas não acreditassem nisso, voltaria para elas e elas provavelmente ajudariam, porque não é que elas mudaram de ideia que se deve ajudar ou não. Elas continuam acreditando que se deve ajudar. Bom, a maioria das pessoas que eu conheço, quando eu falo sobre o Estado, ela odeia o Estado. Mas porque você está no círculo, bolha, né? Você está na nossa bolha. Cuidado, sim, cuidado. É verdade, eu acho que a gente tomou a pílula vermelha. A maioria das pessoas não tomou, acha o Estado genial. Bom, só você trocar o político, mas o mecanismo é bom. O Estado fazer isso é ótimo, mas eu só odeio o político, que nem o nosso querido Bruno Garchagen fala no livro dele. Como brasileiro odeia políticos, mas ama o Estado. Então, o brasileiro, sim. Principalmente a esquerda, né? A esquerda é bem amante do Estado. O cidadão comum, ele acha que se trocar um pelo outro,
se trocar o Monark pelo Mário, Vai resolver. basta botar o cara bom lá. E não é, o sistema tem vida própria, é uma besta com vida própria. Ah, sim, né? Quando o dinheiro entra lá, é aquele... Quando a gente fala que é o dinheiro de ninguém, né? É o E aí, dinheiro quando da é dinheiro viúva. de ninguém, eu posso gastar como eu quiser e eu vou normalmente tentar pegar pra mim. Essa é a maior verdade. O Friedman, Milton Friedman, Milton, falava das 4 formas de gastar dinheiro. Ele dizia, olha, você pode gastar o teu dinheiro consigo mesmo, e aí você vai se preocupar em economizar, em comprar melhor qualidade. Tu pode gastar o seu dinheiro com terceiros, dar um presente de aniversário, por exemplo, você vai economizar e qualidade não é tão importante. Você pode gastar dinheiro de terceiros contigo, se você trabalha numa empresa e tem lá uma conta que você pode gastar na viagem, não sei o quê, durante a viagem, e depois a empresa reembolsa, você vai querer a melhor qualidade possível, mas não liga muito para o custo e tal. Mas o pior caso é quando você gasta dinheiro de terceiros com terceiros. Você quer realmente que se ferre tudo. Você gasta o máximo e qualidade, melhor qualidade, porque tanto faz, é o dinheiro da viúva, como você estava dizendo. Então, se você tem um sistema cujo incentivo fundamental, como você afirmou, Monark, é esse, como é que você espera que dependa da pessoa? Não! O ser humano lá, cara, continua sendo, que nem aquele desenho do Tom e Jerry, que eu assistia muito quando era pequeno, um diabinho aqui e um anjinho aqui. Cara, continua tendo um diabinho aqui, cara. Sim. E o diabinho aqui, se você tem a condição de fazer isso e você acha que é tudo bem, porque me botaram aqui com esse dinheiro para eu determinar gastar, que é o governo, basicamente, então você vai fazer, pô. Sim, sim. E não vai ser bom o resultado. Ah, sim, eu acho que o Estado é intrinsecamente ineficiente por causa desse motivo, né? Exato. Eu concordo plenamente com você, mas não estamos indo para uma mudança, né? O Estado está cada vez mais forte, né? Tem o Bitcoin, né? Que tem dado pelo menos uma luta aí contra esse sistema, porque é descentralizado, então ninguém controla mesmo, não tem como um governo pegar e falar, não, agora o Bitcoin vai valer tanto. Não, agora eu vou pegar todos os seus Bitcoins aqui e vou gastar nisso, né? O Bitcoin é um sistema que tem defesas contra esse tipo de movimento, né? É uma sacada sensacional e inacreditável. É a separação entre um dinheiro, se a gente pode chamar assim, ou pelo menos um currency, uma forma de ter troca ou reserva de valor, e o Estado. Toda vez que você mistura Estado e religião, teocracia, cagada, Estado e não sei o quê, tudo sempre dá problema. Hoje a gente tem um sistema no mundo inteiro, salvo um ou outro país, em que o Estado e o dinheiro estão mesclados via o Banco Central. O Banco Central determina a quantidade de moeda que tem a determinado momento na sociedade, quanto de crédito tem, fica anunciando a cada 45 dias qual vai ser a taxa de juros da economia. Todo mundo fica, os nossos caras. E ficam os bancos todos com um modelo matemático sofisticado tentando replicar o modelo usado pelo Banco Central para ver se ganha mais dinheiro com esse modelo. É uma coisa de maluco. E o Bitcoin, ele, por ser descentralizado e separar o dinheiro do Estado, se ele vier realmente, que é a aposta que a gente tem, a ser usado como um meio de troca, tá? Aí o Estado se deu mal. Porque aí a gente terá encontrado, que é a aposta, terá encontrado uma solução que não passa pelo governo, pela manipulação que o governo faz todos os meses. Você está vendo aí a inflação que todo mundo está sofrendo? Sim. De 15% ao ano, 20% ao ano, todo mundo perdendo poder de compra, não só na sua renda, mas também na sua poupança, que não está acompanhando. Então, cara, é urgente que a gente separe o governo do Estado. Então, criptos e Bitcoin, principalmente, são soluções interessantíssimas. O que precisa para o Bitcoin realmente dominar, né? Porque ele tem crescido muito, apesar que caiu um pouquinho esses dias aí, né? Você falou que tá caindo todas as bolsas, tá? Inclusive estão dizendo aí que tá vindo uma próxima grande crise, olha lá, o Bitcoin... hoje tinha subido e já caiu de novo. Quando eu saí de lá, estava $28 mil. Olha em dólar. Eu não sei, isso aí tem que fazer conta. Nem a NASA sabe fazer a conta com tantos zeros e vírgula. Menos 2.482, ninguém sabe fazer. Mas está abaixo de 30 mil, né? Mas ao mesmo dólares. tempo é uma moeda que está aí há muitos anos já e parece que ela veio para ficar. Mas quando que ela se torna realmente uma ameaça ao sistema de controle dos bancos centrais
mundiais. Só quando ela se tornar mais comum em compras normais do dia a dia. Você não pode chegar numa padaria hoje, direito, e de uma forma simples, como você faz um Pix, e comprar Bitcoin. Eu conversei com os caras que falou que tinha já um cartão desse, né? Só Não, que tem, mas não é tão simples, não é tão comum, então. não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Não é o Brasil, o mecânico, o Ou pedreiro, não tá ligado. ou não é tão fácil, ou não está aceito no nível que a moeda que a gente usa, que é do governo. No momento em que a aceitação perante a sociedade, porque tem uma questão de aceitação e tem uma questão de tecnologia. Em termos de tecnologia, está avançando, tem um Lightning Network, etc., tem uma série de avanços para melhorar esse tipo de transação, mas precisa as pessoas aceitarem mais. No momento em que você começar a fazer trocas no ambiente Bitcoin, então você fala, não, eu quero receber em Bitcoin porque eu vou gastar em Bitcoin. Sim. Porque hoje não, você tem que acumular Bitcoin e vira um investimento. Sim, aí se você quiser gastar, você tem que fazer a conversão. Você tem que fazer a conversão. Não, no momento em que você puder acumular em Bitcoin, porque você vai gastar em Bitcoin, você sabe que você vai poder gastar em Bitcoin para comprar essa água, para pagar essa live, para não sei o quê, aí você estará num mundo onde a moeda governamental está ameaçada. Esse caminho está sendo trilhado. É mais lento do que as pessoas imaginam. Então elas acham, não, então enquanto isso a gente vai usar como a reserva de valor. Mas a reserva de valor, você vê, de repente cai de 60 mil dólares para 28 mil dólares. Que é algo que impede das pessoas quererem realmente ter isso como dinheiro. Usar como reserva de valor. Você vai estacionar a tua poupança em algo que ainda tem uma volatilidade, já diminuiu muito, mas ainda tem uma volatilidade muito alta. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em achar que a reserva de valor já chegou o momento. O que é esse Lightning Network aí que você falou? É basicamente uma forma de você conseguir gastar sem passar por toda a trapizonga de registro e todo. Você como se tivesse uma conta de crédito e aí você gasta ali, depois isso vai ser rebatido no blockchain. Ah, entendi. Então você tem tipo um bufferzinho separado e aí você consegue fazer trocas e sem usar todos os recursos da blockchain. Eu não sou especialista nisso, mas estou tentando simplificar. Mas é uma forma de você baratear o custo e a velocidade das transações menores. Eu vi um negócio sobre Bitcoin que demora um tempo para uma transação ser validada, né? Então é rápido, né? Assim. Sim. Então eu acho que é isso que impede da galera também usar. Tem um limite de transações que não é tão alto, tipo o Visa e Mastercard podem fazer, sei lá, 100 vezes o volume de transações. Então, se a infraestrutura do blockchain ainda não é capaz de fazer um volume de transações na rapidez que se espera para uma sociedade como a nossa, ela tem aí uma barreira tecnológica que está sendo resolvida. Entendi. Mas, de novo, não é só a barreira tecnológica o problema. A o barreira problema cultural de também. aceitação também. De você falar, não, eu quero receber em Bitcoin, sim, porque eu sei que eu vou gastar. Eu já comprei, eu já tenho o cartão lá que você falou de Bitcoin, porque eu vou gastar tudo com... Então, beleza, vou receber. E aí, se eu faço isso, se você faz isso, o governo não precisa saber o que a gente está fazendo. Porque hoje com o Pix, cara, é o primeiro passo para a moeda digital do Banco Central. Onde o Banco Central vai saber o que você está fazendo o tempo inteiro com aquela moeda. E ele pode dizer o seguinte, pode creditar juros na sua conta ou pode tirar dinheiro da sua conta, porque você falou um troço contra o ESG, ou porque você falou uma besteira, não sei o que lá, numa live. Então, eu vou tirar o teu saldo, porque agora o saldo será ligado diretamente no Estado. Não passa nem pelo banco, nem é uma cédula que você tem na tua carteira. Faz sentido, é verdade. Ele agora vai controlar esta porra toda. Pode crer. Apesar de que o Pix foi realmente muito positivo na questão de... Em termos de tecnologia. Usabilidade, assim. Não tem dúvida. Agora você vai... Mas o próximo passo é que é perigoso. Entendi. Que é você ter todo o seu dinheiro umbilicalmente conectado no Estado, no Banco Central, onde ele pode usar você como instrumento de política monetária ou de punição social. Entendi. Que hoje não funciona, tem que passar por um juiz, não sei o quê. Depois vai direto no Banco Central. Se você fosse o Estado, como que você mataria o Bitcoin? A única forma de matar o Bitcoin ou a competição é gerenciar a sua moeda bem. E ele não faz isso. Entendi. A gente está vendo a inflação. Então, se você... À medida em que está... Antes, na década de 80, sei lá, não tinha muita competição. A competição era você comprar dólar e botar debaixo do colchão. Tá, é uma competição, mas na prática... Você né? está perdendo dinheiro. Então você fala, então eu posso inflacionar pra caramba e tomar dinheiro da população pela inflação, que mesmo assim o pessoal não vai fugir pro dólar. E não fugiu.
A gente, mesmo com a nossa hiperinflação lá atrás, a gente não fugiu para o dólar. Entendi. Né? A gente se ferrou na nossa moedinha até o final. Então, agora é um pouco diferente, porque não é só o dólar. O mundo está ficando mais tecnologicamente sofisticado, você tem outras opções. Quem sabe a gente vai passar a ter conta em dólar no Brasil, em banco, já começa a ser outra competição. O cripto é uma competição. Então, na medida em que você tem mais competição, você não se pode dar o luxo de fazer maluquices, porque aí o pessoal corre mesmo. Então, o Bitcoin está se qualificando pouco a pouco como uma competição. Pelo menos ele deixa os caras mais atentos, né? Isso é positivo pra gente. O Banco Central, Monark, ele jura por Deus que ele está lá para ser o protetor e guardião da moeda. O engraçado ele é o protetor e guardião da moeda, mas não quer deixar ninguém competir com ele. Então, essa história é muito estranha. Ele não dá opção de ninguém usar outra moeda no país. Né? Então, se você não usa, você vai ser o guardião, tem alguma coisa errada nessa conta. Se você é tão bom na gestão da moeda, então permita outras. Sim, eu acho que a lógica de guardião é tipo, não vou deixar outros porque aí eu garanto que a moeda vai... Esse é o guardião do dele. Mas o Estado poderia proibir dentro dos provedores de internet que as pessoas acessassem sites que têm a ver com Bitcoin. Poderia. Mas não sei se adiantaria. Porque né? tem o VPN, né? E não é só isso. Se você diz para transferir Bitcoin, sites de transferir Bitcoin, matar as exchanges, por exemplo. Por exemplo. Ele poderia, mas eu acho que teria reação, né? Não só a reação pública, mas reação tecnológica. Pode crer. Você faria exchange lá fora. Você não pode, tá bom, você vai fechar exchange no Brasil? Beleza, vou usar a lá de fora. Faz sentido, né? Teria que ser um movimento global para banir a parada. Isso. E eu acho que eles não estão... Com essa organização toda. Eles estão assistindo a nossa live? Duvido. Mas por que o Bitcoin caiu pra caralho agora? Tá rolando alguma coisa aí? Tá rolando. O que tá rolando? Tá rolando o seguinte, há muito tempo o Banco Central americano vem injetando recursos no mercado, moeda, criando moeda do nada, né? Basicamente imprimindo dinheiro. Até agora, nos últimos 15 anos, até agora, muito recentemente, isso não tinha gerado inflação. Só que agora começou a gerar inflação. E aí os caras estão numa sinuca de bico, porque toda a solução para qualquer problema que eles tinham, deixa comigo, eu imprimo mais. Só que agora, inflação é um problema grande para os políticos também. O cara não consegue ser reeleito, o pessoal fica pé da vida, ameaça protestos, greves, não sei o que, sindicatos, aquela confusão. Então, cara, temos que cuidar da inflação também. Então, o Fed americano, que é o centro do dólar, ele está começando a subir os juros pela primeira vez em muito tempo. Na verdade, ele tentou começar a subir juros em 2018 e desistiu. Mas ele está em zero basicamente desde 2008. Então, zero significa que vale a pena você tomar dinheiro para comprar bilhete de loteria. Entendeu? Porque, é zero. Me dá tudo aí que eu vou comprar qualquer besteira. Quando você começa a subir os juros, que é o que eles começaram a fazer agora, aí você descobre quem está nadando pelado. Porque a maré baixou. Porque agora tem juros. Não adianta tomar o dinheiro para comprar qualquer besteira. Sim. As coisas não ficam automaticamente boas. Sim. Porque o dinheiro está de graça. Agora a coisa passa a ser real. Então, principalmente, os ativos, né, financeiros que mais subiram nos últimos 3, 4 anos, agora o pessoal está falando, não era tão bom assim. Pode crer. E aí estão despencando. E eles vão comprando o título do Estado que tem juros maiores cada vez mais. Aí o pessoal fala, não, peraí, agora voltou a ser um pouco normal, você ganha algum dinheiro no banco, 2%, 3%, antes era 0, 0,5%. Então, cara, tu tá tirando de outros lugares, e aí quando você tira, fala, realmente, aquele negócio não dava lucro, né? E eu comprava porque o outro cara tava comprando, porque tava subindo, porque era bacana, e agora tem uma opção de coisas despencando. Tudo que exagerou tá indo pro saco agora. Quanto que tá o juros dos Estados Unidos, Coca? Vê aí pra gente. Foi agora para um pouquinho menos de 1%. Então tá baixinho ainda. Não, eles aumentaram 0,25 há um mês e pouco, e agora o pessoal tava primeiro achando, não, ele vai aumentar 0,25 também. Não, aumentou meio, porque tá assustado. E aí deu a confusão. Todo mundo fica em pânico. Aí, caramba. Eles vão subir pra caralho. Vão subir pra caralho. Vamos tirar todo o nosso dinheiro daqui desses investimentos. Tira do Bitcoin, tira de tudo, vamos colocar no banco, melhor. Você quer ser professor do Mises agora também?
Tá contratado. Entendi, então é isso que está acontecendo. A Isso. galera tá assustada e quando o mercado fica assustado, ele fica muito mais conservador. E aí veio a Europa, que está na mesma situação, com juros zero, negativo na Europa, você acredita? Isso é louco, né? Está juros negativos e anunciaram que vão aumentar em julho. Quer dizer, não está 100% certo, mas a ideia é que vão começar a sair do zero em julho. Também a mesma coisa. Ih, todo mundo... Mas esse não é um movimento de quebra, igual aconteceu em 2008. Não. É um movimento de reajuste. É que o mercado age primeiro no preço de mercado que você compra e vende a cada segundo. Mas aí, no minuto seguinte, aquela empresa que achava que ia ter esse dinheiro não tem mais. E aí ela não consegue fazer algum pagamento. Aí, em geral, quando o mercado cai muito assim, você tem quebras 2 meses depois, 5 meses depois, Entendi. 6 meses depois. Qual que é a tua expectativa para esse cenário todo? Você acha que vai continuar subindo os juros? Eu acho que vai. A maioria dos libertários, acha que, olha, ele vai subir um pouco, vai dar uma cagada tão grande que ele vai voltar para zero, vai começar a festa toda de novo. Esse é o... Em geral, os economistas também, normais, do mainstream, também acham isso, em alguma medida. Mas entre os libertários, principalmente. Mas eu tô divergindo. Eu acho que eles não têm muita solução política por causa da inflação. A inflação está pegando e é séria. E ele não tem como fazer isso. Ele sabe que ele não pode voltar ao jogo tradicional. Ele vai ter que aceitar, vai pedir para o governo, para o Tesouro Nacional tentar ajudar. Você ajuda aí, mas eu aqui na moeda, eu tenho que jogar esses juros para cima por causa da inflação. Você se vira aí, faz um pacote. Sabe, os pacotes que o governo faz, estímulo, mas fora do Banco Central. Pacote de estímulo, dá um subsídio aí, arruma um jeito, mas aqui eu tenho que fazer meu trabalho, negão. Pode crer. Entendeu? Eu acho que é por aí. Eu acho que o pessoal ainda não entendeu a dimensão, que pode chegar a 4%. Entendeu? E se chegar a 4%... E você pode dar uma quebradeira geral, não? Como o sistema é muito alavancado, né, tudo é baseado em dívida e crédito, quando as expectativas caem um pouco, na hora de o que bate no bolso é muito maior, porque a alavancagem faz você aumentar o teu retorno quando vai para cima. Mas quando vai para baixo, você aumenta a pica também. Sim. Então, agora que está caindo, o efeito que dá no caixa, no din-din mesmo do dia a Das dia, empresas, das aumenta pessoas. muito mais do que caiu o preço. Entendi. No fim do dia, a quantidade de dinheiro da sociedade é um negocinho pequeno comparado com o nível de crédito. Então, se o crédito diminuiu, aperta tudo aqui Entendi. no sistema financeiro. E isso, sim, tem muita chance de pegar a gente que estava muito alavancado, que estava ganhando dinheiro baseado no juros zero, mas não ganharia em juros normais. Esses são os que mais vão sofrer. Principalmente os que subiram mais nos últimos tempos. Empresas de tecnologia Pode crer. subiram muito nos últimos tempos. Entendi. Mas então não é um negócio... Olha, tem uns queijinhos, umas paradas. Olha aí, olha que maravilha. Aliás, falando sobre esse tema, eu quero te deixar aqui esse livro, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Um livro do Murray Rothbard, que está no nosso logo do Instituto. É essencial para quem quer entender o que a gente está discutindo agora, sobre mercados, dinheiro, Banco Central. Fantástico. O que ele fala exatamente, assim, um resuminho aí para a galera? Ele traça um histórico de como que surgiu a moeda. Basicamente, antes era ouro em pó, pesado na balancinha, ou prata em pó. Aí teve um cara genial, lá na Lídia, uma parte da Grécia, que inventou o lingote padrão, que é uma moedinha mesmo. E aí, o lingote padrão era do tamanho sempre igual, e, em geral você botava o cara e coroa em relevo para você não poder raspar e botava as ranhuras laterais para você também não poder clipar do lado e tirar um pedacinho. Entendi. E isso era a tecnologia da época para não falsificar. Geralmente feito por cunhadores privados. Né? Depois o governo virou o cara que... Não, deixa que eu cunhe a moeda. Eu quero esse poder para mim, vai. Eu quero esse poder para mim. E aí ele mesmo clipava, diminuiu o tamanho da moeda, dizia que tinha 1 grama de ouro, mas não tinha. Misturava caralho. com outros metais e aí começou a inflação. Entendi. Começou a inflação, os romanos foram a hiperinflação lá de trás, né, entre o ano 0 e o ano 200, 99% do denários, que era a moeda padrão deles de prata, foi diluída com inflação. Só tinha 1% de prata no final dos 200 anos. Caralho, entendi. E aí, cara, entre outros motivos, mas esse principal, o Império Romano ruiu por causa de descontrole de gastos e da inflação. E aí ele foi mostrando como os governos operam a nossa moeda. E aí quando inventaram o papel moeda,
começou o negócio a ficar interessante, porque interessante para eles, não para nós. Porque ele fala, não, eu tenho aqui o ouro guardado aí, você recebe esse papel aí. Né? E, na verdade, ele gastava gastava o ouro e você ficava circulando com o papel. Sim. Né? E aí veio até os dias de hoje, a manipulação hoje nem é mais em papel. O nível de abstração foi para um outro nível. Basta ele apertar um botão eletrônico e você vai lá no caixa eletrônico e você acredita que tem aquele dinheiro grana, lá. né? Mas não necessariamente você tem aquela grana em todos os momentos. Se tem qualquer tipo de ameaça de corrida bancária, aquilo lá já não vale mais nada. Pode crer. Então, essa manipulação inteira, desde o início até agora, está toda descrita nesse livrinho, que você viu aí, tem 80 páginas, alguma coisa assim. Curtinho. Curtinho. E aí dá para comprar lá no Instituto Mises? Opa, sem dúvida. E no Instituto, na verdade, está distribuído em todas as livrarias, sim, na Amazon. Mas de preferência vai lá na loja do Mises, né? Seria bom. Pode crer. Eu vi umas histórias no passado. Na prática, olha, eu recomendo até você, se você quer internet, vai numa Amazon da vida, que vai chegar mais rápido, faz melhor que a gente, cara. Ah, pode crer. Só que você não tem o livro. Ah, bom. Eu não vou ganhar tanto dinheiro quanto você comprar de mim, mas eu quero atender melhor o nosso leitor aí. Tá certo. Então compra na Amazon, chega rapidinho, é barato, tá tudo certo. Pode crer. Uma vez eu vi um vídeo dos caras falando de como funciona o sistema que cuida do dinheiro nos Estados Unidos, que era tipo, era uma parada privada, não é? Mas eu não lembro direito, porque eu sou... Cuida do dinheiro como? Tipo, o dólar hoje não é mais atrelado ao ouro, como você falou. Não. É uma Fiat, uma moeda Isso. Fiat, né, que os caras falam. E tem quem controla isso, é um grupo privado, não é? Assim. Entendi o que você quer dizer. Eu vou tentar traduzir. Boa, obrigado. Quando inventaram... Os Estados Unidos não tinham um banco central até 1913. Tem 100 aninhos. Não existia Banco Central nos Estados Unidos. É recente, historicamente falando. Recente. Quando eles fizeram o Banco Central, eles quiseram tentar dizer que não estavam fazendo uma coisa do Estado. Tentaram dar uma disfarçada. Então falaram, olha, bancos também fazem parte do sistema, e fazem mesmo no Brasil. Mas... E aqui em cima você vai ter um grupo que decide, mas a maioria é nomeada pelo Estado. Aí dizem, não, isso é privado. Não é. Mesmo no Brasil, o Banco Central, que todo mundo sabe que não é privado, os caras que estão lá eram de banco, pô. Todo mundo saiu de banco. Isso não quer dizer necessariamente que, vem cá, o sistema é baseado em privado. Ele pode ser baseado em interesses escusos. Sem dúvida. E eu acho que os bancos se beneficiam muito desse sistema, não tem a menor dúvida disso. Mas dizer que é privado é um pouco de um exagero, porque é tudo nomeado pelo presidente. Quem nomeia o presidente do Banco Central, os diretores do Banco Central, etc., é o Estado, pô. Então não adianta. Você está querendo dizer que não é o Estado que está manipulando, mas eu acho que essa história não tem fundamento. É uma teoria da conspiração nesse sentido. Não é porque você vai falar, não, mas você sabe, você concorda comigo que tem bancos que fazem parte do sistema? Sim, mas quem manda não é o banco. Quem manda é o governo, não. O que você acha que manda no mundo, cara, entrando em teoria da conspiração? Tipo, muita gente fala que tem famílias aí que, porra, tem poderes há muitos anos, há séculos, há milênios, vai. Ô, Monark, eu me ocupo mais com o que eu posso ver, com a mão opressora do Estado no meu nariz. O que está se passando por trás, ou na cabeça, ou atrás das cortinas? Você viu o filme Mágico de Oz? Lembra que no final, tipo, Mágico de Oz, Todo Poderoso, que você ia ver no final, era uma merda lá atrás. Não, era um babaca que não sabia nem o que estava fazendo atrás. Sim. Pode ser que tenha um cara atrás, ok, mas por que eu vou me ocupar com isso se os danos reais do que o governo faz nos afetam todos os dias? Eu vou reclamar dessa mão na minha cara, dessa bota no meu pescoço, dessa manipulação da inflação e da nossa moeda. O que está acontecendo atrás? Quem é amigo de quem? Quem falou o quê? Por que eu vou me ocupar com isso? Não, é só curiosidade mesmo. Mas esse é o meu ponto. Se existe ou não, é legal. É o Mágico de Oz lá atrás. Quem é o mágico? Legal, é legal saber quem é o mágico, porque eu quero saber quem é o cara. Tá bom, desmonta a máquina do Mágico de Oz. Que aí você vê quem é. Que aí você vê quem é, cara. É verdade. Desmonta a máquina, cara. Ele só é o Mágico de Oz, sei lá, esse Bilderberg Society, sei lá o que. Tem a família Rockefeller. Só é o Rockefeller malvadão se ele puder usar a força do Estado em seu benefício. Então, cara, no fundo é a força do Estado que é o problema. Tá certo? Porque se o Rockefeller morrer, vai entrar um outro cara que vai... Então, qual que é a diferença? Trabalha contra a máquina do Estado. É verdade mesmo. Falando em Estado,
O que você tá achando desse negócio da Finlândia querer entrar na ONU, não, na OTAN? Cara, é uma mudança radical, porque a Finlândia nunca pensou nisso. E Suécia também está pensando, vai anunciar segunda-feira se vai entrar ou não. A expectativa é de que vai entrar também. Eles sempre se declararam como neutros ali, sempre muito assustados, sempre foram um estado buffer entre realmente a Europa Ocidental, o mundo ocidental e a União Soviética. E se eles se colocarem nessa posição, é uma posição muito diferente do status quo. Com razão até, por causa da agressão do Putin à Ucrânia. Você falou, pô, ser neutro não tava ajudando porra nenhuma. E o cara, se ele. Só do medo de a gente entrar, ele já vai invadir, então vamos entrar essa porra logo. Pois é, mas você concorda? Assim, tá indo para um lado um pouco imprevisível, porque se o Putin é maluco o suficiente para ter feito o que fez, será que só porque a Ucrânia estava se assanhando, não tinha nem topado entrar na OTAN, estava só se assanhando. Rapidinho, né? Pô, e o cara que efetivamente entra? Mas aí se ele entrar, não tem como ele fazer mais nada, né? Talvez seja por isso que o Putin agiu antes que entrasse. Mas ele já deu ultimatos na época da Ucrânia, ele falou, se a Ucrânia ameaçar ou entrar, nós vamos invadir. Se ele fez isso para ela, por que a atitude dele vai mudar muito com a Finlândia? Só por medo de se ferrar. Mas você concorda que o receio dele, se era genuíno, é maior ainda? Sim. É maior ainda, porque ele está perdendo a OTAN, o inimigo, a força oposta, agora não está mais a 300 quilômetros de distância. Está grudado nele. Na fronteira, né? Então ele sempre declarou que isso era uma ameaça a ele. Sim. Então, agora a ameaça multiplicou. E agora é real, mais real do que nunca, né? O ponto é que está havendo uma escalada. Se você olhar, sem julgamento de valor, claro, com quem está fazendo o quê? O ponto é que você está vendo a escalada dos conflitos. E isso pode levar a uma aceleração da escalada ou a consequências que as pessoas não estão prevendo ou não estão preparadas. Né? Tem uma questão que, pô, Putin tá se fudendo nessa guerra da Ucrânia, né? O país dele tá com várias sanções, né? Lá o povo dele não deve estar muito feliz. Deve ser difícil para ele ficar comprando várias guerras ao mesmo tempo, né? Toda guerra em múltiplas frentes gera problema e ele está realmente tendo uma inflação inesperada por causa disso. Se bem que o rublo voltou à estaca do que era antes, porque eles estão também manipulando. É outra história interessante, mas voltou ao que era antes. Primeiro chegou a 130 e já voltou abaixo de 70. Quando começou a guerra, no dia anterior à guerra, se eu não me engano, estava 75, está abaixo do que estava. Pode crer. Então desvalorizou bastante. Valorizou bastante. Desvalorizou para 130 e hoje está melhor do que estava. Ah, é? Caralho, como que ele faz isso? Em parte é a manipulação mesmo de dizer, cara, tu não consegue converter. Fica aí com o teu rublo, monarca, aqui. Entendi. Monarca russo. Fica aí com o teu rublo porque eu não vou deixar você converter. Pode crer. E aí também a taxa de câmbio não vai para onde tem que ir. Mas, ao mesmo tempo, ele fez uma série de medidas. Por exemplo, ele está obrigando os compradores de gás dele a pagar em rublos, o que valoriza a moeda dele. Tem uma série de manipulações que ele está fazendo. Mas conseguiu conter o risco de ter uma desvalorização. Hiperinflação, de uma hiperinflação descontrolada baseada na moeda, principalmente. Pode crer. Nossa, loucura, por que ele foi se meter nessa porra, né? Pois é. Podia só ter, sei lá. Agora, você diz ele vai ter problema interno, mas ele também manipula muito as notícias, né? O conteúdo lá dentro. Então, o Facebook está proibido. Então, as pessoas em geral acham que a Ucrânia é a vilã e agora, sem dúvida, a OTAN vai virar a vilã. Antes era só a Ucrânia, agora é a OTAN, porque a OTAN está suprindo armas, os países da OTAN, e agora a Finlândia e a Suécia, vamos esperar segunda-feira, mas deve estar entrando na OTAN, então é porque a OTAN está coagindo esses países a entrar, ele é o vilão e nós somos russos, estamos sendo atacados, isso é uma ameaça, estão vindo para cima. E então o povo russo, quer dizer, fica, a não ser que seja muito esclarecido para entender toda essa dinâmica. Que a maioria não deve ser, né? Que não deve ser e não deve ter acesso. Aí você acredita no Putin, no teu líder, afinal você é russo, vamos embora. Então. Eles têm um nacionalismo forte lá, né? Sim.
Ele fala que quer desnazificar, né? Ele fica falando isso, vou desnazificar a Ucrânia. Para nós parece bizarro, mas se isso ainda encontra algum eco, é porque tem gente que acredita mesmo nessa tese. Pode crer, ele não teria escolhido essa estratégia se não tivesse alguma efetividade. Os caras devem realmente. achar que o Zelensky é um baita nazi, não sei que não faz sentido nenhum. Que ele é judeu, né? É, então, mas a galera vai na onda, pô. É o negócio do nacionalismo, a manipulação. Pode crer. Uma parada que eu tenho vontade, né, sabendo dessa parada toda, dessa crise toda, e vai Terceira Guerra Mundial e bomba atômica, eu tenho vontade de ir pro meio do nada, construir uma casinha... Você já tá. É, no Brasil? Fica tranquilo. Aqui ninguém se importa com aquilo. Cara, isso é a coisa linda de estar no Brasil. É tão periférico que a gente está muito longe de dano disso, a não ser que tenha... Uma guerra de 1000 ogivas nucleares mundiais, não tem. A gente já está... Nesse afastado. aspecto, a gente está muito longe. Você já está, não precisa ir para lugar nenhum. Assim, mas aqui também é uma merda, né? não. A gente tem os nossos próprios Putins aí, né? A nossa radioatividade está aqui todos os dias, cara. Exato. Então, eu tenho vontade de ir pro meio do mato e criar uma casa autossustentável, meu. Isso é bacana. Nossa, Já escrevi sobre isso na Folha. Sobre... O que você acha de casas autossustentáveis? Como que faz uma casa autossustentável? Eu não sei, eu não entendo da tecnologia de construção, mas assim, você está tentando trabalhar o teu próprio lixo, você está tentando gerar a sua própria energia, você está tentando ter o menor impacto na sociedade e ficar mais autônomo. E eu acho que, eu não quero mudar de assunto, eu quero responder isso aí, mas isso é muito importante para o mundo de hoje. A tendência geopolítica mais forte de tudo que está acontecendo é a tal autarquia. O que é a autarquia? São os países ficarem mais autossuficientes, menos dependentes dos outros, que é muito negativo em termos de comércio. Você sabe que quando a gente comercializa, a gente ganha. Sim. Né? E se você fica mais autárquico, você passa a querer produzir tudo meio dentro de você. O que é meio que impossível um país conseguir produzir tudo exatamente. Mas mesmo que você não vá para o tudo, se você tenta mais e mais produzir você... A tendência normal, economicamente falando, é você ficar mais caro ou pior a qualidade. Justamente os benefícios do comércio são de você comprar de quem faz melhor e mais barato. Então por que está rolando essa tendência às autarquias? Porque a tendência autárquica está acontecendo justamente por causa dos conflitos. De você falar o seguinte, cara, eu não posso depender do gás da Rússia. Olha aí, a Alemanha consumia 80%, 70%, não sei um número assim, do gás deles vem da Rússia. Cara, você está casado com o inimigo? É verdade. Entendeu? Então, cara, você tem que arrumar uma forma de ou um combustível alternativo ou fazer dentro de casa. Então, está todo mundo geopoliticamente com medo e tentando... e agora, os Estados Unidos, sei lá, fala assim, cara, a gente depende do supply chain, do fornecimento da China para quase tudo. Sim. Aí a China faz um lockdown, o americano fica sem o Walmart. Entendeu? É isso. O cara fala, cara, eu não posso ficar sem o Walmart. Isso aqui é a nossa qualidade de vida, é isso. Pode crer. Então, no final... países como o Brasil tendem até, num mundo muito negativo, tende a se beneficiar um pouquinho, porque a gente está mais próximo, é mais amigável. Então o cara falando, peraí, deixa eu achar uma alternativa de suprimento. Que não vai me fuder no futuro. Tudo bem, é 5% mais caro que lá, mas, cara, eu diversifico e tô com um cara aqui que não vai me ferrar. Tipo, não vai dar uma guerra no Brasil. É bem pouco provável, né, que aconteça. Ou que o Brasil resolva ir num negócio expansionista, né? Isso. Aí, no caso do Brasil, eu estou citando um exemplo de blocos, né? Que também você pode ir para a autarquia só do seu país ou pode ir para a autarquia dentro de um bloco. Entendi. E eu acho que esses dois poderes autárquicos estão pegando. Será que a OTAN está se transformando numa autarquia, não? A OTAN é autárquica por desenho, né? Porque ela é para proteção mútua de todos os países que são membros. Então, ela, por desenho, fala, cara, nós somos o Ocidente unido e se você atacar um, todos os outros estão comprometidos à defesa comum. Então, o desenho de uma organização como a OTAN já é uma autarquia, porque é isso contra outro bloco. Pode crer. Mas o ponto é que o mundo da produção, do comércio, do emprego e das pessoas está indo também. Não só a defesa. A autarquia está indo para outras dimensões. Sim. Talvez a OTAN, você estar num grupo de defesa, te facilite fazer negócio com eles também, né? Com quem já está, porque você sabe que um país não vai atacar o outro, eles são do mesmo grupo, né? Exato. É por isso que os blocos estão indo mais para a autarquia de bloco. Bom, mas se a gente está indo para essa autarquia de blocos, ela vai acabar fazendo com que o mundo se una em grupos cada vez maiores. E isso aí é ruim para alguns países, tipo a Rússia e a China,
que não pertencem a nenhum grupo, né? Mas eles são grandes o suficiente, né? Principalmente a China. Ela já pode ser autárquica, porque ela é um mundo dentro dela. 2 bilhões de gente lá, né? Se a China virasse um planeta, já seria um... É verdade, né? Ele já tem um mercado gigante dentro. E os Estados Unidos, em alguma medida, também tem essa característica. Eles podem se dar ao luxo de serem autárquicos. Quem não pode é quem é mais periférico e menor. O Brasil fica brincando de autárquico. Parênteses. O Brasil e sempre foi autárquico. Porque a gente é tão protecionista que a gente é obrigado a fazer tudo aqui dentro, cara. Verdade. Tanto é que a gente, quando viaja, quer trazer a mala cheia, porque não consegue. É verdade. Pelos meios normais, você não tem acesso a essas coisas. Então, o Brasil está mais acostumado, por pior que isso pareça, ao mundo autárquico, porque a gente é autárquico, infelizmente, e que precisava mudar. Bom, mas olhando a sua lógica das tendências que estão acontecendo, a gente vai se dar bem, então, nisso, né? Porque se o mundo tá ficando cada vez mais autárquico, então a gente já se preparou por muito tempo. Mas esse mundo é pior do que um mundo alternativo. Tá, mas pode ser pior pra geral, mas bom pra gente, né? Sim, mas eu acho que a gente perde junto, a gente perde menos. O ponto é que a gente perde menos, porque um mundo menos globalizado, um mundo desglobalizado, como estão falando, a desglobalização, o Marcos Trujillo... Tá rolando bastante esse assunto? O Marcos Trujillo fala muito nisso, é o cara que toca hoje o Banco dos BRICS lá na Ásia. Interessante. Que trabalhava com Guedes e foi lá para... Ele fala muito sobre a desglobalização, que é essa coisa de você virar mais autárquico, diminuir o nível... Pela primeira vez, desde a origem do capitalismo, sei lá, mais recente, o comércio diminuiu. Tudo bem, teve a pandemia, etc., mas o comércio está perdendo força, o comércio internacional. Pode crer. E aí você deixa de ser integrado, você perde competitividade, as coisas ficam mais caras e piores. Um aparelho sofisticado, como um iPhone, ele depende da capacidade de caras no mundo inteiro de fazerem o melhor. Um avião como a Embraer, né, e a Embraer tem um regime especial que ela não está na autarquia, porque ela pode fazer o drawback, que ela importa todos esses troços sem imposto, desde que ela exporte. É mesmo? Que jogada pros caras, hein? Tem, acho que não é só a Embraer, não. Tem algumas empresas tem uma ou outra coisa que consegue fazer o tal do drawback, né? Então você importa tudo a zero de imposto, desde que você comprove que você está exportando de volta. Tá, entendi. Entendeu? No avião, porque a Embraer exporta o avião, né? Pode crer. Então, se você mostrar que está exportando, né, você tem esse benefício fiscal. A Embraer depende da Rolls-Royce na Inglaterra, da asa chinesa, dos componentes avionics, não sei da onde. E se não tiver acesso a isso, se você não está no teu bloco, tu vai ter que comprar de um cara pior, diferente, que vai ter que adaptar todo o sistema, vai ficar mais caro, não chega direito, não é mais o cara que você está acostumado, tudo piora. Bom, nesse sentido do mercadologicamente, sim, mas talvez tenha um ponto positivo dessa coisa toda que obriga os países a se desenvolver tecnologicamente mais, né? Porque se eles vão ter que construir o iPhone com todos os componentes lá dentro, eles vão ter que descobrir como faz essa tecnologia, né? Pois mas aí, assim, a gente deveria focar naquilo que a gente é bom e não se forçar a fazer um troço que o outro faz com o pé nas costas. Esse é o ponto. Imagina o país ele pode ser bom em tudo, né? Não, só não pode ser bom nas coisas que ele não tem no território, né? Mas você nunca vai ser o melhor em tudo. E imagina que você é um neurocirurgião, tá? Você é bom pra cacete em cirurgia, super competente, etc. E você é muito melhor do que a tua assistente ou teu assistente em fazer agenda, em emitir nota fiscal, lidar com coisas. Você é muito melhor, porque você é um neurocirurgião, você sabe muito melhor. Mas ainda assim, vale a pena você não fazer o trabalho da assistente e fazer mais neurocirurgias. Se você se obriga a... Porque aí você paga uma pessoa... Isso. Se você se obriga a saber tudo, seja no nível do neurocirurgião de uma cidade ou de um país, você vai estar abrindo mão de tirar o melhor de você. Você podia estar envolvendo sua população em fazer. E não só lucrativo, pensa em realizar o seu potencial como monarca, de fazer o seu melhor. Entendi. Esse é o problema. Pode crer. Verdade. Mas você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? Eu acho que estamos vendo, sim. Eu arriscaria dizer que sim, que a gente vai ficar mais autárquico por muito tempo. Isso pode causar mais guerras, né? Porque se os países eles têm menos dependências uns com os outros, eles têm mais motivos para entrar em guerra do que teriam se eles são interdependentes, né?
É possível. Especulativo, não sei dizer. Entendi. Mas eu tenho uma pergunta para você, Claro, mudando de manda aí, assunto. manda aí. Mudando de assunto. Eu estou vendo você jovem. Eu falo assim, cara, o que que você está achando, Monark, desses jovens dos nem? O cara que nem estuda, nem trabalha, nem é bom de game o suficiente para ganhar dinheiro. Entendeu? O cara que. Eu estou vendo pra caramba, cara. De gente que não tem disciplina, não tem garra, não toma vergonha na cara. Tem gente pra caramba nisso. O que está acontecendo com a juventude, cara? Cara, eu acho que a gente tá vivendo um processo que é muito culpa do tipo de país que a gente é, né? Aqui tem pouca indústria, tem pouca oportunidade, né? Então, o jovem, ele sai da escola e ele percebe que não tem para onde ele ir. E isso desanima ele não consegue entrar em profissões ou carreiras que ele poderia entrar e crescer. E aí ele fica tentando procurar emprego durante muito tempo, não acha, aí brocha com a vida e aí fica assistindo Netflix e cancelando os outros na internet. Cara, mas... Peguei a referência. Peguei a referência. Mas, cara, qual o futuro de um cara desse, cara? O que vai acontecer? Quem ele acha que vai sustentar ele ou cuidar dele? Sei lá, o que ele acha da vida, assim? É problema, né, cara? Porque eu acho que a nossa sociedade evoluiu a um ponto que permite que essas pessoas consigam se manter no nem. E esse campo aberto pro nem tá desenvolvendo muitos deles, né? Então eu não sei, eles vão se fuder, provavelmente, né? Vai ter uma crise aí, vai ter um enxugamento de quanto dinheiro tá rolando no mercado e eles vão Você acha que tem fome. um pouco a ver com a pandemia também? Muita gente em depressão e foi muito tempo de gente... Pode ser, né? Eu tô vendo isso também. Eu tô vendo gente que estava bem antes e que, de repente... Imagina, você é obrigado a ficar 2 anos em casa sem poder fazer nada, sem poder trabalhar. Você tira um pouco da sua inércia, né? Você pega uma inércia negativa, né? Sair de 2 anos parado, né? E não é como se todo mundo pegasse e fosse... Porra... Ah, não, eu tenho que ficar em casa, então eu vou ficar estudando. Não, ele vai ficar comendo comida ruim e... eu acho que a gente tá indo pra uma merda, na verdade, cara. E eu acho que no mundo todo a estatística de desemprego nos jovens é a maior, não é? Uma coisa assim? Em geral, sim. Mas isso tem um pouco a ver com políticas também, as pessoas não se dão conta disso. Pensa bem, se você tem salário mínimo, tá certo? Um salário mínimo é aquele salário que torna ilegal o empregador contratar alguém naquele preço. Então, se a pessoa não agrega ao empregador aquele valor do salário mínimo, o empregador não contrata. Sim. Em geral, o cara mais velho, ele já tem experiência maior, formação melhor, ele está acima do salário mínimo naturalmente. Mas quem está chegando no mercado de trabalho não tem... às vezes, dependendo das circunstâncias, do momento e até do lugar onde você mora, pode ser lá no interior do Maranhão, Sim. ele pode não agregar naquele momento ao empregador aquele valor daquele salário mínimo. E aí a lei do salário mínimo está tornando ele um desempregado perene, inclusive condenando ele a viver uma vida de desgraça, porque ele não tem condição de... Ele gostaria de poder ser contratado um pouco menos do salário mínimo, provavelmente. Porque aí você pode argumentar que mesmo ele ganhando pouco, ele teria ganhando experiência que pode valorizar ele ao longo do prazo para ele conseguir ganhar mais, né? Que é o que a maioria das empresas faz. O que ela faz? Ela traz o cara para dentro, treina, Que ela gasta dinheiro para fazer isso. gasta dinheiro, ela está investindo no cara e aí o cara chega no padrão dela e ela continua apostando. Mas se você bota o salário mínimo num nível que não comporta essa conta... Primeira entrada, né? Essa primeira entrada, você está prejudicando quem você queria ajudar. No fundo, é isso. É. Então, eu acho que é por isso, essa é uma explicação mais econômica, mas que explica por que o desemprego de jovens é sempre maior do que o cara mais velho. Porque o cara mais velho, ele já está acima do salário mínimo. Ele pode ser empregado. Sim. Por um valor mais baixo no momento de recessão, mas não o carinha que está chegando no mercado de trabalho menos qualificado. Bom, as pessoas que são a favor do salário mínimo, elas vão argumentar que pelo fato de se você não tiver um salário mínimo, as pessoas serão exploradas, né? Eu não quero engasgar com a frase marxista. Tô dando o ponto de quem é contra o salário mínimo aí. Peraí, vou até parar de comer parmesão. Tá uma delícia o parmesão. Fica à vontade aí, tem moranguinho. Mas elas já não são exploradas na tese deles? Hoje? Ah, sim, mas a pessoa ganhar R$100 para trabalhar um mês é tipo... Tá bom, mas vale vamos a pena, lá. né? Vamos dizer que a pessoa ou você aceita um dia para trabalhar para outra pessoa por um determinado valor. Quem é um terceiro para dizer que
que isso é injusto, já que a pessoa voluntariamente topou aquele deal. Entendeu? É verdade. Se é voluntária a aceitação, se você está falando, não, eu topo, você quer me contratar por R$1.000 por mês para fazer esse trabalho aí, eu topo, eu quero. Quem é um terceiro? Parece a história do anão. Deixa eu falar do anão. Porque o anão só se fode. Monark, assim, eu vejo toda essa coisa de proteção das minorias, não sei o que, ninguém fala do anão. Coitado do anão só se fode. Assim, é a mulher, o negro, não sei o que lá. Aí foram fazer, não, vamos proteger o anão, o arremesso de anão. Você está sabendo da história do arremesso de anão? Não. Então, é um esporte muito tradicional na Europa. Na Inglaterra era. Eu acho que... O que aconteceu? Teve um movimento, falaram que absurdo, o cara lá está sendo arremessado, não sei o quê. Proibiram o arremesso de anão. Entendi. Mas teve greve de anão. Os anões falaram, você tirou a nossa vida, cara. Emprego, você tirou nosso emprego, tirou nosso... E o anão estava satisfeito de ser arremessado, entendeu? Então, quem é um terceiro para dizer que aquilo é exploração? Pode crer. Eu acho que cabe ao anão. Se ele não quiser ser arremessado, é só ele não se voluntariar pro emprego, né? Então, anões, aqui, eu estou fazendo isso, é uma brincadeira, mas eu estou defendendo vocês. Porque, cara, ninguém liga pro anão. Não, aconteceu algo semelhante lá nos Estados Unidos, que eles proibiram você usar anões para representar seres mitológicos como duendes. Proibiram? Não sei se proibiram, mas a Disney falou que, na verdade, a Disney ela ia escalar anões para fazer os 7 anões da Branca de Neve e os 7 anões, mas aí rolou uma polêmica que se fala, isso é um absurdo, você está estereotipando, então os anões eles só podem ter um emprego como anão, sendo representando um anão, então, entendeu? E aí eles falaram, aí a Disney... Mas ele não estaria representando um anão nesse caso? Ele é um anão representando um dos anões. Mas não pode. Mas, quer dizer, a Disney teve uma polêmica, ela trocou anão por duende e vai fazer em CGI agora. E isso, em tese, acham que está ajudando o anão? Já entrevistaram o anão? Perguntaram para o anão o que ele acha? Sim, eu acho que o Peter Dinklage não falou alguma coisa? Aí, ó. O que o Peter falou? Anões... o Peter Dinklage parece ter cometido uma tremenda gafe dentro da comunidade dos atores anões em Hollywood. Recentemente, o ator criticou arduamente a Disney pelo remake de Branca de Neve e os 7 Anões por considerar a história retrógrada na representação dos anões. Ele está defendendo o emprego dos anões? Não, ele tá sendo contra. Ah, ele está sendo contra o emprego dos anões? E logo em resposta, a Disney começou a considerar usar criaturas mágicas criadas em CGI para serem as novas companhias da princesa dentro da aventura. Entretanto, por conta disso, os anões que poderiam ser empregados na produção agora correm risco de perder o emprego em um cenário já bem difícil. Por isso, atores com nanismo já começaram a criticar a fala de Dinklage em comunicado ao Daily Mail. Os próprios anões. É uma guerra dos anões aí, tá rolando. Aqui, ó, tem até uma frase ali, olha ali, ó. Pode ser o maior ator anão de todos os tempos, mas ele não é um rei, uma autoridade? Porque tem uma galera que... uma coisa que eu acho que eu sei que você gosta de falar, que é o woke culture, né? Que é a cultura das pessoas que já evoluíram muito no seu ser e elas agora se sentem na liberdade ou na responsabilidade de ditar como que o mundo tem que ser feito, né? E eles já chegaram à conclusão de como que tem que ser feito. E aí, tudo que parece algo para eles que seja politicamente incorreto deve ser proibido. Então, você usar um ator que é anão para representar um anão é degradante para o anão, entendeu? Porque, não, você tem que usar o anão para qualquer coisa, não só ficar focando em anão ter esse emprego. Se você tem anões sendo... Para fazer um filme de super-herói, deveria ser o Então super-anão. é isso, eles querem que o super-homem seja anão, entendeu? Entendi. Faz sentido, né? Olha, eu acho que um filme do super-herói anão ia ser muito entretenedor, pode ser bem legal, entendeu? E esse é o argumento deles. Pelo fato de os anões só serem contratados para coisas tipo, que menosprezam a existência deles, porque ele tá lá só porque ele é anão e ele deveria estar sendo integrado na sociedade como qualquer outra pessoa. As pessoas não poderiam fazer essa discriminação de contratar o cara só porque ele é anão, entendeu?
Acho bonito, mas é uma pessoa que não é anã falando o que deveria ser o tratamento pro anã. Ela também não tem lugar de fala, né? Pois é, mas no caso foi um anão que falou essa porra. Não, tudo bem, mas ele tomou porrada dos outros. Devidamente, Tá né? lá escrito, lá você mostrou. Sim, sim. Então tudo bem. Aí tá no mundo do lugar de fala. No mesmo mundo woke, Esse negócio de nem lugar de no fala, mundo woke os caras conseguiram. Então eu acho que, mas nesse caso que você está dizendo do woke em geral, são pessoas que nem são isso. Nem são do tal grupo dele e está defendendo o que tem que acontecer lá com o outro, Sim. entendeu? Então, não, porque você está tratando mal, ou você está representando mal, ou você não está... Cara, isso é maluco. E o problema maior, Monark, é quando isso contamina as empresas, que é o que a gente está acontecendo. Nossa, contaminaram, viu? Então, está acontecendo... E aí, né, você vê a questão dos cancelamentos dos patrocínios, porque uma empresa, cara, ela não quer confusão. Sim. Certo? Em princípio, ela está falando assim, cara, eu não quero ninguém que deixe... Eu não quero dizer o que nem você que não quer dizer que é ANCAP, para não te botar na caixinha. A empresa não quer falar se é política X, se eu defendo política X, porque senão perde venda. Sim. Ela está ali para servir o consumidor e prestar um serviço bom, ou vender um produto bom e barato. Sem política. Sem política. Aí se metem ela numa questão política, ela fica assustada normalmente. Sim. Só que o problema é que esses espertos canceladores, e aí eu quero falar desse livrinho aqui, ó. Cultura do cancelamento. O Alan Dershowitz é um cara de esquerda, que sempre defendeu... É mesmo? Defendeu Clinton lá atrás, mas ele fez alguns na esquerda defendem, você deve ter acompanhado aí, defendem a liberdade de expressão como Sim. nós. O PCO, Glenn Greenwald. E você tá indo no PCO, né? Eles vêm aqui, inclusive. Ah, eles vêm aqui? Sim. Será que eles vão invadir? Ah, não vão porque eu convidei. Né? Mas o PCO tá até melhor que o João Amoedo recentemente. Cara, o PCO, ele fala várias coisas que eu falo, que eu concordo, mano. Tipo, eles são a favor da legalização de todas as drogas, Perfeito. que eu também sou a favor. Também. Então, PCO, será que o PCO tá virando ANCAP, cara? Estão ensaiando. Mas acho difícil. Não vamos acreditar muito nisso. Faz a pergunta para eles. Eu vou perguntar. Mas não vão, porque eles não acreditam na propriedade privada. Né? Então ele acha, e esse é o problema dos comunistas, socialistas em geral. Ele diz o seguinte, cara, você trabalhou e você poupou, mas isso não deve ser seu. Tá certo? Não é Dá pro seu. Estado que a gente sabe fazer isso melhor. Porque ele quer dizer o que vai fazer com o dinheiro. Então, se a pessoa não quer violar o direito mais fundamental, por que é o direito mais fundamental? Porque nós vivemos ao longo do tempo. Nós somos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Se você perde a sua vida, você perdeu o seu futuro. Então, vida é um valor que deve ser protegido. Se você perde a sua liberdade hoje, você perde o seu presente. Então, você está violando a sua integridade presente. Se um cárcere privado, alistamento militar obrigatório, você está perdendo o seu presente. Uma condenação indevida, você está perdendo o seu presente. E se você perde a tua propriedade, você está perdendo a parte da sua vida que com seu esforço, seus talentos, você gerou aquela propriedade. Sim. Então você está perdendo boa parte da sua vida também. E o que o PCO quer, talvez defender o seu presente. E talvez defender o futuro da sua vida. Talvez. Pergunta lá, que eu não tenho certeza. Mas sem dúvida ele quer violar a tua propriedade. Entendeu? E aí ele não está nem entendendo as consequências disso, que são desastrosas em todos os lugares que isso foi implementado. Será que eles não entendem o valor da propriedade ou será que eles acham que, porra, era melhor que um grupo de pessoas cuidassem dela, mesmo que ela tenha um valor pra você? Isso, acho que é isso. Eu Mas acho como que que eles podem realmente acreditar nisso? Que o Estado ia usar melhor a sua propriedade do que você mesmo, né? Boa pergunta. Eu vou perguntar isso pra eles. Boa pergunta. Não tem como usar melhor. Eu acho que tem muito, né? Eu acho que o marxismo é uma filosofia do ressentimento. Uhum. É uma filosofia de você falar, caramba, o monarca é um cara produtivo. Por que eu não sou? E por que ele está gerando isso? Por que eu não tenho isso? E na classe intelectual isso acontece muitíssimo, muitíssimo. De o cara é ressentido realmente. Ele gostaria de ter o poder que outras pessoas têm e ele não tem. E isso eu acho que talvez eles não consigam, isso eu estou fazendo uma análise quase psicológica da coisa, mas eles talvez nem saibam que vem daí. Mas se você vai tentando tirar, você vai tirar uma opção de inveja e ressentimento da mente das pessoas.
Tem a ver com aquela passagem na Bíblia de Caim e Abel, né? Que o Caim via Abel se dando bem pra caralho, ficou com inveja e matou o cara. A Bíblia tinha tudo, cara. Tinha tudo. Jordan Peterson usa muito a Bíblia Sim. para mostrar como ela serve de referência, uma alegoria sobre tudo que é importante pra gente hoje. Pode que, Jordan Peterson é muito foda, cara. Um cara que me ajudou muito a sair do buraco quando eu tava no buraco. Porra, me conta aí, como é que foi, cara? Porque, assim, de fora eu falaria, cara, o Monarca não vai entrar no buraco, mas como é que é esse buraco aí? Não, cara, eu já fali algumas vezes. Quando eu comecei fazendo vídeo de jogo, né? Minecraft e tal. Sim. E depois de 5 anos fazendo isso, eu perdi completamente o meu público por causa de decisões erradas que eu tomei, entendeu? Eu quis falar sobre política dentro de um canal que a maioria das pessoas eram crianças, né? E aí meu público não estava interessado e eu acabei perdendo a inércia do público, né? Porque o público da internet, ele te acompanha numa certa inércia. Quanto mais hype você tá, mais pessoas te atraem e se você dá uma decaída, ou se você para, ou se você muda o conteúdo, todo mundo que estava te acompanhando, elas começam a achar outras pessoas para acompanhar, entendeu? Eles vão no outra pessoa que tá na hype. E aí, eles meio que esquecem de você, entendeu? Eles já seguiram a vida deles, entendeu? Então, eu deixei esse processo acontecer comigo na minha carreira de games. E aí, eu tentei voltar para games, mas o meu público já tinha ido para outros lugares. Já tinha gente fazendo coisas melhores do que eu fazia, entendeu? Tá. Eu tinha ficado para trás. E aí eu fali completamente. Eu não conseguia mais tirar renda dos meus vídeos. Eu não tinha mais uma carreira de verdade, né? E isso me deixou muito mal. Eu fiquei mal durante os 4 anos. Uau. Porque eu tentava voltar e a reaver esse público. Mas como eu tinha perdido a inércia, perdido toda aquela construção que é muito difícil e demorada de se fazer, eu não conseguia... Você tinha que reconstruir tudo, do zero. Exato, eu tinha que construir do zero. E eu não conseguia. Eu tentava e falhava, tentava e falhava, tentava e falhava. Então eu entrei numa depressão muito grande, porque eu achava que eu tinha meio que chegado no ápice da minha vida e eu já não tinha mais... E agora eu ia ter que viver com a sombra do meu passado, a sombra do meu sucesso e eu nunca mais chegaria numa posição que eu tinha tido antes. E aquilo me doía muito. Que dureza, hein? Foi complicado. Mas aí eu comecei a ver os vídeos do Jordan Peterson. E o Jordan Peterson, ele tem muitos vídeos motivacionais, né? Ele fala muito sobre o que você deve fazer para sair de uma merda e começar a construir novamente. Ele fala sobre você ter um plano de 30 anos. Ele também dá muitas ferramentas psicológicas para você se sentir motivado, né? E aquilo me ajudou muito. E foi a partir daí que eu resolvi fazer o Flow junto com o Igor. Foi por causa dessa motivação que ele me deu. Então eu agradeço muito ao Jordan Peterson por causa disso. Ele é um comunicador muito habilidoso, né? Ele consegue falar, tipo, ele consegue descrever o que está acontecendo com você e consegue falar, ó, isso está acontecendo com você por causa disso, disso e disso. Muda isso, muda isso, muda isso. Aí eu falei, tá bom, vou mudar. Comecei a mudar certas coisas e deu certo. Então, eu gosto muito desse cara. Eu acho ele muito... craque. E isso não significa de ele entender tudo isso e dar esses bons conselhos, que ele não tenha caído também numa similar, né? Ah, sim. Ele ficou viciado, foi em opioides, né? De medicamentos e o cara entrou no buraco. A esposa dele tava com câncer, né? Um negócio assim. Mas tudo bem, todo mundo tem sérios problemas, mas ele entrou numa dependência... Pesado, ele foi até para uma clínica de reabilitação, né? Pois é, cara, você vê que loucura, quer dizer, mesmo... Ele passava uma dureza muito grande, né? Os caras massacravam ele nos programas, e ele é muito tenso, se cobra bem, e ele... É incrível como ele entrega bem o discurso dele, como as palavras são precisas e ponderadas, até o final, do primeira palavra até o final, é uma habilidade inacreditável. Pois é. Mas eu acho que isso também consome muito da dele, pessoa. Né? E eu acho que foi por isso que ele também entrou numa coisa que a gente já viu. Negativa ali, né? Eu acho que ele entrou numa demais, cara. E ele começou a falar certas coisas que essa cultura do wokeismo, né, que a gente estava falando, odeia. Né? Ele começou a falar sobre os homens, né? Sobre como os homens não são os inimigos do mundo. Como não é... A gente não vive numa sociedade patriarcal, machista, opressora, entendeu? E começou a falar como os homens, eles
eles têm uma função social muito foda. Uhum. Tipo, quem que você acha que construiu as estradas e levantou a maioria das casas? Quem que você acha que entra nos bueiros pra limpar? Não são as mulheres que fazem isso. As mulheres têm um papel muito importante, só que em outras áreas. O ponto é que são distintos, né? Sim. Essa tentativa de tentar equalizar em todos os aspectos, né? É uma revolta contra a natureza da pessoa, basta olhar para baixo, inclusive. Mas dentro, quer dizer, existem diferenças. E as diferenças são claras. Claro que você pode ter gente no meio Claro. e que misture, não é esse o Deve ponto. ter umas mulheres pedreiras aí, Mas claro, com certeza. é como você classifica as coisas na tipologia, existe meio em alguns aspectos, um padrão que vem para o lado masculino e outros aspectos que vem para o lado feminino. Agora, as feministas, as que acreditam no patriarcado, etc., acham isso maluco. Elas acham que todo Que mal todo mundo é da humanidade exatamente vem do igual. homem. E que, em termos fisiológicos, nós somos idênticos. Né? E não somos. Não Tem um somos. livro que a gente publicou na LVM, Porque o Gênero Importa, que mostra as diferenças entre meninos e meninas. Sim. Quer dizer, depois você pode se expressar como você quiser depois. Claro. É direito de cada um. Você não tá Não tem- limitado só porque você tem uma tendência a algo. Exato, imagina, não é sobre isso. Sim. Mas o ponto é não considerar equivalente homem e mulher, que muitas vezes não são. Tipo- Até a força física, a gente está vendo essa coisa que está acontecendo nos esportes. Ah, nossa, eu acho isso absurdo pra caralho. né? Cara, Não é possível que os caras não enxergam o quão absurdo é isso, tá ligado? pois é, porque é injustiça contra as mulheres, inclusive, né? Também. Se você está querendo defender as mulheres, você bota uma pessoa... Porque, pelo que eu entendi, eles, recentemente, o Comitê Olímpico e outros, falaram assim, não, se você está fora, se você está dentro dos níveis de testosterona baixos, nos últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos, tudo bem. Mas você está esquecendo Que toda a construção biológica 20 foi anos. feita em cima de uma alta que testosterona. o teu nível, cara, muito maior. Densidade óssea. Então, 2 anos não são o suficiente, né? Para nunca você... vai ser o suficiente. Né? Aí acontece que, poxa, as pessoas que se identificam como mulheres agora e que são muito mais fortes e têm muito mais musculatura, estão ganhando todas, dependendo do esporte, isso é mais acentuado ou não. Aconteceu na natação, né, recentemente. Na natação, no vôlei no Brasil, não teve isso? Tem, Eu acho que sim. Tem no vôlei no Brasil, tem. Mas tem uma questão aí, não tem nada a ver com a expressão da pessoa. A pessoa deveria poder se expressar. A questão é que, como é que você faz para trazer o nível de justiça? Porque o esporte presume um nível de justiça. Tanto no esporte, os caras escolheram não deixar você ter substâncias que te dopam. Sim, sim. É uma regra do esporte. Para quê? Para trazer justiça e equilíbrio. Sim. Então, cara, se você está buscando no esporte um certo equilíbrio de regras fundamentais, você também não deveria permitir uma diferença de... Né? Pode ser que, por exemplo, que nem em boxe, que tem categorias. Pode ter uma categoria trans, categoria mulher trans, Pode, categoria homem trans. Mas aí tem uma questão que não estão participando da sociedade. Mas o que pode fazer é que nem boxe. Você fala assim, ó, até peso tal, até massa muscular tal, até não sei o que lá, é uma categoria. E aí, talvez... Não, tô bolando aqui, Não, claro. enquanto a gente fala, não tenho a menor Vamos lá, ideia. vamos lá. Tô só falando que você segregar as trans numa liga trans, talvez não atenda a preocupação dos trans. Pode ser. Entende? Porque eles vão falar, cara, você está justamente segregando. Eu, se fosse trans, eu ia ficar feliz, porque, pô, eu tenho uma liga só pra mim. Mas eu acho que aí eles vão falar, não vai ter audiência suficiente, não vai ter patrocínio, porque perseguição, a gente quer estar na liga que o pessoal assiste. Né? Sei lá, não sei. Cara, a gente quer eu quero ser vista como mulher. Sim, Então, poxa, isso aí você está me segregando de novo. sim. Mas não sei, não tem solução fácil, não. Mas eu acho que categorias talvez seja um bom caminho. É que a questão não é só massa muscular, é densidade óssea, é toda a Densidade óssea. tem a densidade óssea, tem muitas coisas assim que implicam, entendeu? Tanto que teve uma foto aí, se puder pegar a foto, uma foto de negócio na natação que teve recentemente nos Estados Unidos, que uma mulher trans ganhou. As mulheres não trans... E boicotaram o pódio, né? Boicotaram o pódio. Aham. Porque eu ficaria muito chateado, tá ligado? Tipo, pô, eu tô ali treinando pra caralho, me esforçando pra caralho. Aí vem uma pessoa que é uma mulher trans e por esse fato ela tem uma vantagem competitiva intrínseca. Aí, ó, o que aconteceu? Pois é. Se juntaram... E, E isso pô, não dá foi pra ver a manipulado, diferença, foi né? realmente... Será que foi realmente uma atitude
de elas segregarem, Foi. dá para ver, dá para ver a diferença bem claramente. Pô, Cara, Eu não julgo as mulheres de ficarem chateadas, entendeu? Porque, tipo, é uma mulher trans, ok, essa é uma mulher, a gente vai tratar você como mulher. Sim. Mas, geneticamente falando, tem uma diferença. tem. E essa diferença ela tem que ser levada em consideração justamente para essa questão aí da justiça da Do competição. esporte, né? da competição. Que E- loucura, vão ser longos... Não é que essa cultura tá dominando? Parece que a lógica, ela perdeu o valor. Antigamente, o raciocínio lógico, ele tinha um valor muito importante na nossa sociedade. Tipo, era a lógica que meio que movia a gente. Se você quer ter uma empresa melhor, como que você vai fazer isso? Através da lógica. Se você quer descobrir alguma coisa cientificamente, como que você vai fazer isso? Através da lógica. E você vê que na questão dos banheiros, eu acho que a gente saiu de um lado ok para um lado meio maluco. Porque era assim, antes os trans usavam o banheiro como que se identificavam. Nos últimos 200 anos, que a gente já tem banheiro de homem e mulher, os trans iam para o banheiro onde a pessoa se identifica, não tinha problema nenhum. Claro, pode ter problema. Tinha problemas para elas sofriam preconceito nos banheiros e tal, mas ela Sim, mas eu digo, as outras pessoas não ligavam. e não ligavam porque, cara, não está fazendo nada demais e tal. E aí surgiu um movimento reacionário de falar que os trans não deveriam frequentar o banheiro com o qual ela se identifica. Eu já... Que não faz sentido Sim. nenhum. Pra mim, todos os banheiros podiam ser unissex aí. Então, mas é Foda-se. isso que está acabando a acontecer. A gente estava até falando um pouco antes de um restaurante que eu fui, né, Aham. em Londres, onde, quer dizer, isso acontece em muitos lugares, mas tem um lugar lá que o restaurante é uma opção de casulos, onde você escolhe o casulo que você quer, tem vários casulos aqui, e você está isolado, são casinhas. Então, se você tem casinha para cada um, depois você vai lavar a mão no lugar comum. Eu acho que é até mais seguro, né? Se você tem um ambiente que os dois sexos, eles usam, tipo, a mulher pode... Mas e ela tem aonde as mulheres vão fofocar sobre os homens? WhatsApp, pô. Hoje em dia tem tecnologia, dá pra fofocar pra caralho. Eu Como acho se o homem não fofocasse também. É, verdade. Mas o homem não costuma ir junto pro banheiro para fazer fofoca. que... Não. O homem não... É verdade, né? Eles vão dizer que... não, você estava dizendo que as mulheres fazem isso? Então, e essa sociedade que a gente tá vivendo? Tudo a gente tem que se preocupar. O que essa galera da cultura woke... Como que eles vão me categorizar como alguma coisa ista? Né? É isso. É tudo um ismo qualquer que você é culpado. Sim, parece que é uma caça às bruxas de tipo, nós temos que encontrar quem são as pessoas más do mundo. E como que a gente faz isso? E fica, o meu pai, né, que é um cara que foi do governo, um cara de empresário importante e tal, quando ele dizia o seguinte, que quando ele dava entrevista coletiva, estava aquele batalhão de repórteres, né, e estava tudo quietinho. Na hora que ele ia coçar o dedo no nariz... É isso, mas é isso, cara. Um negocinho que tu tira do teu contexto, flash pra caramba. Foi o que fizeram comigo, né? Eu sei. E aí isso é perigoso demais, destrói vidas. Ó, uma coisa que você estava falando que eu acho interessante, a gente até voltar nesse assunto, que é que as empresas elas têm muito medo de polêmicas políticas e elas preferem só, tipo, se afastar ao máximo. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Só que será que elas fazendo isso, elas também não se posicionam politicamente dentro desse grupo woke? Isso, elas ficam hiperreativas, errado, talvez entendendo só porque 5 malucos estão protestando, os Sleeping Giants, sei lá o quê. Não, que pode ser um cara, os seguidores podem não concordar com aquilo, mas se um cara bem conectado está fazendo essa pressão, você tem uma hiperreação, uma hipersensibilização e reage, você arrisca, e não só arrisca, você vai tomar um calor do segmento contrário. Que vai falar, cara, porra, você não tem espinha, você é uma pessoa que não tá, né, sei lá, não é a Chanel agora que manteve, não sei qual é a marca que manteve o contrato com o Johnny Depp, que foi acusado pela ex-mulher, pela Amber, de ser violento, que agora está... Essa discussão ressurgiu com o caso processo julgado, né? de difamação que ele entrou contra ela, né? Mas, assim, tem empresas que falam, cara, eu medi aqui, eu tenho que... Como eu estou num ambiente político, queira ou não, porque os outros veem tudo pelas lentes políticas, eu vou fazer meu dever de casa, cara. Afinal, esse cara é um crápula ou não? E aí, você deveria
fazer. Mas a empresa é muito, como eu estava dizendo, em geral, hoje não estão preparadas para fazer essa análise política. Elas não são um bicho de fazer um julgamento mais macro, baseado em política. Afinal, o monarca falou exatamente o quê? Qual é a visão dele histórica? Ela não está no business de apoiar um cara, ela não quer confusão. Ela não quer entrar, né? Não quer entrar. Mas ela aí acaba entrando... vai pro lado errado. É. E aí vai quem lacra não lucra. É. E acontece, a gente está vendo isso. E ainda bem que está tendo um movimento inverso, porque senão a coisa fica desequilibrada. Sim, tem que ter, né? Mas eu não sinto que quem não lacra não lucra, viu, cara? Você sente que lucra? Lucra. Quem lacra, lucra? Eu tô achando que tá lucrando, viu? O iFood, por exemplo, me cancelou porque eu fiz uma pergunta sobre a lei para um advogado. Sobre racismo. Sei. E aí eles me cancelaram. Uhum. Eles continuam sendo uma empresa gigantesca. E você vai na internet e ninguém fala nada do iFood. Entendeu? Eu não sei se a gente já chegou nessa contracultura mesmo, né? Sei. Uma coisa que tá faltando, tá precisando, é uma empresa que entre pra ser anti-cancelamento, entendeu? Uhum. Que, porra, pegue um cara que foi cancelado e apoie esse cara. Fala assim, ó, tô apoiando esse cara porque a gente é contra a cultura do cancelamento, o que aconteceu com ele foi errado. Foi o que o Rumble fez comigo. Aham. Mas ela é uma empresa dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Talvez lá fora, nos Estados Unidos, essa contracultura já esteja um pouco mais armada. Aham. Mas aqui não, aqui você não vê nenhuma empresa. E é uma puta oportunidade de marketing, inclusive, né? Uhum. Você pegar essa hype toda, porque sempre quando rola um cancelamento desse nível, rola uma hype, rola uma atenção geral do público ao assunto. Aham. E não vejo marcas capitalizando nessa hype positivamente em defesa da pessoa que foi cancelada. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que não é bem o business da empresa ela fazer esse tipo de trabalho, né? Mas eu acho que vai acontecer naturalmente. Porque, no fundo, a empresa é um bicho de ganhar dinheiro e servir o consumidor. Então, no fim do dia, o que a sociedade estiver demandando é o que ela está incentivada a fazer, porque assim ela ganha mais dinheiro, certo? Sim. Então, se você que está aqui fazendo sucesso de novo, ganha dinheiro, poxa, na verdade você lucrou também. Você está recuperando, mas Sim. vai lucrar e você continua sendo um monarca de sempre. Né? Então, o ponto essas coisas acontecem e depois tem uma reação na sociedade, as pessoas ganham dinheiro e as empresas vão ter que lidar com isso de alguma forma. A máquina de ganhar dinheiro, que é uma empresa, continua acontecendo e ela vai para o lado que dá dinheiro. Se você voltou a ser um monarcão, etc., vem tudo de novo, porque ela não está fazendo julgamento. Então... É que não sei, tipo, eu acho que existe uma coisa nas empresas de marketing, principalmente, que essa cultura do cancelamento, ela tá muito infiltrada na cabeça de quem hoje comanda essas empresas, entendeu? Talvez eles comprem esse negócio, talvez eles acreditem que eles têm esse dever de ser o jogador moral da sociedade e dessa forma cancelar os outros, entendeu? Eu acho assim, tem gente que é assim mesmo, você tem razão. Só que a pessoa que faz isso sem levar em consideração a perpetuação da empresa e a busca do valor para a empresa, ela está fazendo isso por ideologia, está dentro da empresa, é funcionária, mas está fazendo isso mais por ideologia e por convicção do que por entender qual é o reflexo no valor da empresa. Essa pessoa tenderá a ser punida ao longo do tempo. A máquina de ganhar dinheiro é muito mais forte que ela. No final do dia, na hora que fala, cara, essa pessoa está destruindo o valor para a empresa, ela tende a ser expulsa. Entendeu? Porque ela passou a discriminar as outras pessoas. Sim. Então, na medida em que isso continua acontecendo, que é a tua frustração, e eu estou vendo isso também, talvez seja porque as pessoas queiram essa atitude das empresas ainda. Sim. E o nosso segmento, as pessoas que prezam a liberdade de expressão, que prezam essa coisa de você ter valores, de estar junto com pessoas decentes, bacanas, isso aí, cara, está crescendo, mas ainda não é forte o suficiente para se contrapor à onda. Para ser lucrativo, né? Para ser lucrativo, é essa palavra. Pois é, né? Bom, eu espero que um dia a gente consiga abrir a mente das pessoas que essa cultura do cancelamento é perversa e totalmente injusta e criar esse mercado que possa fazer com que as empresas percebam isso e comecem a capitalizar em cima dele. Eu acho que existe já o mercado, só que nenhuma empresa realmente aqui no Brasil, lá fora já está acontecendo, mas aqui no Brasil nenhuma empresa percebeu que existe esse mercado, entendeu? Por exemplo, a maioria do eleitor do Bolsonaro, ela é contra a cultura do cancelamento. Porque foi o que usaram
na maior parte do tempo, para tentar destruir a carreira política do cara, entendeu? Não fazendo julgamento de se ele é um cara legal ou não, mas o fato é que a mídia bateu e bate no Bolsonaro com as coisas mais absurdas do mundo, tentando fazer ele parecer um monstro, chamando o cara de genocida, entendeu? Eu entendo que ele agiu errado na pandemia, tal, podia ter falado umas coisas mais inteligentes, mas ele não é um genocida. Um genocida é um cara que sistematicamente mata as pessoas porque ele quer a exclusão de um grupo. Isso que é um genocídio, entendeu? Sim. Não foi isso que o Bolsonaro não fez nada nesse sentido, entendeu? Então, eu acho que esse grupo compraria uma empresa de marketing que comprasse a política anti-cancelamento. Eu acho que sim, e deve acontecer. O problema, na verdade, é muito maior do que esse, porque o tal do ESG que a gente mencionou brevemente... O que é esse ESG? Então, o ESG, cara, é o seguinte, cara, é uma ideologia que está contaminando as empresas, vindo de cima para baixo, dos acionistas, dos grandes fundos de pensão, dos grandes fundos de investimento. A teoria da conspiração, quase. Já estamos entrando. Você vai gostar agora. Você vai gostar. Então, que está dizendo o seguinte, olha, as empresas têm que ser agentes políticos de defesa do ambiente, do social e de governança e de outras coisas assim. E aí tem um grande problema, porque tem coisas dentro desse rótulo que são positivas para o valor da empresa e tem outras que são contrárias, na linha do que a gente estava discutindo antes. Tem gente que fala o seguinte, olha, você tem que tratar melhor os seus funcionários e pagar mais do que ela receberia no mercado, por exemplo. Entendeu? E não, porque senão você fica menos competitivo, a tua empresa perde. Entendeu? Não é porque você está explorando ninguém. O mercado é que determina o valor de cada pessoa e você vai conseguindo o melhor deal. Você vai buscar o melhor deal para você, a empresa vai buscar o melhor deal para ela. Sim. Mas se você está usando aquilo como ideologia, como o Chaves fez na PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, dizendo, você, PDVSA, que vai fazer os programas sociais. É parecido. Querem, sem passar uma regra nova no Congresso, porque você poderia falar o seguinte, não, essa política de emitir X carbônico não queremos, e passa pelo processo político e determina. Não, esse pessoal está falando, não, vamos diminuir essas emissões além da lei, muito além da lei, vamos ajudar socialmente não sei quem, fazer políticas de atender grupos, nunca o anão, todos os outros grupos, menos o anão, e independente se isso é bom ou não para a empresa, entendeu? Que eu quero. Tem uma diet? Então me dá um troço. Coca Diet. É isso. Não. Coca Diet. Eu vi ali a diet, achei que era diet mesmo. Beleza. Então, cara, esse pessoal está falando, não, vamos adotar coisas que não são necessariamente boas para a empresa. Afinal, o cara que trabalha na empresa, como você estava dizendo, não é ele que está ganhando ou perdendo. Ele está fazendo isso com o dinheiro dos outros. É verdade. E o mesmo esses caras dos fundos e tal, também não é o dinheiro dele. Porque o dinheiro é da velhinha do interior do Iowa, cuja aposentadoria ela botou naquele fundo. Pode crer. E ele é que está decidindo isso, entendeu? Porque ele ganha politicamente. Ele ganha politicamente, ele fica bonitão, ele vai nos Foi o que aconteceu com a menina da Magazine Luiza, não foi? O quê? Qual aspecto? Ela estava sempre sinalizando virtudes para o mercado, falando que ela era... A empresa da Magalu era uma empresa preocupada, conscientizada, blá. Isso funcionou pra caralho, porque subiu pra caramba as ações delas baseada nessa percepção, mas a longo prazo... A gente não sabe qual o fator que fez despencar, mas eu te digo o seguinte, tá? Se você tem políticas que, por exemplo, você vai fazer uma contratação no mercado, mas você fala assim, ao invés de eu considerar todas as pessoas elegíveis para a contratação e buscar melhor, eu vou considerar só um pequeno grupo de pessoas. Isso tende a ser destrutivo para a empresa. Porque se você poderia contratar num universo grande, mas você fala assim, não, agora eu só vou contratar neste universo. Nunca o anão, de novo. O anão não é contratado. Mas, cara, então você tende a fazer algo que não é tão interessante. Você está tentando diminuir o risco da tua empresa? Você está tentando parecer bacana como empresa? Talvez isso gere mais venda? Talvez. Talvez isso diminua o risco da tua empresa? Talvez. Mas, por outro lado, você está fazendo um troço que você não está contratando os melhores. O que, no fundo, está funcionando melhor para a empresa? Pode crer. Difícil de dizer. Mas o meu ponto todo é que esses caras estão exagerando para o lado errado.
estão exagerando para fazer besteira com o dinheiro dos outros. E esse negócio, eu estou escrevendo muito na Folha sobre ESG. Esse é um tema... É ESG? E de environmental, Uhum. S de social e G de governança. ESG. E esse negócio é um perigo, por quê, Monarca? Por que as pessoas estão dizendo? Por que ele está falando dessa porcaria? Porque até hoje as empresas estavam meio que imunes da politização. A politização acontece aqui nesse programa, no ambiente político, em Brasília, etc. Mas não as empresas. E agora os caras assim, acharam um canal falando de um rótulo bacana, bonito, com palavras legais, mas um canal para enfiar ideologia. Pode crer, né? Aí a gente fica pensando, tá, ao longo prazo, essas empresas que adotarem uma política que quer se parecer bonzinho, eles vão sendo cada vez menos eficientes e ao longo prazo a competição que não adota uma política dessa sobe. Só que a gente entra num problema que muitas das empresas, das grandes empresas hoje, são monopólios, né? Sim, mas é assim, a gente tem que diferenciar monopólios. As pessoas às vezes falam monopólios e estão misturando dois conceitos de monopólios. Um é um monopólio que se você tentar competir com aquela empresa, você vai preso. Isso é o que eu chamo de realmente monopólio, é um monopólio por lei. Tipo o da Petrobras, né? A Petrobras não é. Ela não tem monopólio na Não, distribuição? perdeu há alguns anos atrás. Não é mais. Ah, é? Não. Você pode ter poço de petróleo, se você comprar o direito para explorar, qualquer um pode ter. Você pode ter refinaria, se você quiser. Ah, é? E você pode ter distribuidora de combustível, se você quiser. Então a Petrobras não tem mais. Antes ela tinha. Entendi. Na exploração, na produção, ela tinha. Entendi. Mas perdeu o monopólio. Entendi. Não, mas, por exemplo, Correios em carta, entrega de contas de luz, de extratos bancários, carta pequena. Correios. É por lei. Ninguém pode... Se você tentar competir, você vai preso. Oh, meu Deus, ele tá tentando entregar uma carta pra mim! Prende! Não é? Não é maluco? Maluco. Você virou ANCAP. Só que aí outras coisas que as pessoas falam que tem monopólio, é só que a empresa tem uma grande participação de mercado. Ou seja, ela tem um poder, mas esse poder é reconhecido pelo seu consumidor. Ela não tem o poder de enfiar um produto ruim. Ela não tem o poder de enfiar o preço que ela quer. Ela tem aquela participação de mercado porque ela está entregando um produto bom. Porque senão entra um outro cara capitalista e compete com ela e tira todo o mercado dela. Sim. Ela não tem nada que a proteja. Então, tem dois conceitos de monopólio, na essência, muito distintos. Eu não me preocupo muito com esse segundo, porque isso aí... Vai surgir alguma a outra IBM empresa. já teve esse monopólio, perdeu para o Mac, aí veio os browsers, aí tinha o Internet Explorer, e aí depois não era mais isso, já era, sei lá o que, qual Chrome. Essa coisa é dinâmica. Quem não está entregando o produto, não tem... o rei é o consumidor que decide para quem ele vai dar o dinheiro dele. Sim. E o empresário tenta se adaptar. Né? Agora, o que tem muito também é reserva de mercado. Você pode não ser a empresa que tem mais participação e tal, mas você tem lá uma lei que te favorece. Uma leizinha tua que te dá... Você comprou um político lá, ele passou pra você. Tem a leizinha que favorece aquele cara. E aí é um casamento espúrio entre o interesse de alguém e o governo protegendo. Sim. Agora, voltando tudo para isso. Você disse que tem a questão dos monopólios para o ESG, não é isso que você estava falando? Por exemplo, o YouTube é um monopólio hoje em dia, né? Uhum. Se você quiser construir um conteúdo mais complexo e monetizar garantidamente, só tem o YouTube que te provém realmente uma monetização que vale a pena. Então, mas tem o Rumble aí nascendo, só que é tão a gente está na competição difícil, já. Estamos na competição, mas é tão difícil que vai demorar muito, né, para que o Rumble consiga superar o Mas YouTube. acontece, entendeu? O Orkut era o dominante. Depois o Facebook era o dominante, já não é. Aí o Instagram, sei lá, o TikTok é o dominante. Essas coisas são dinâmicas, ela acontece. E YouTube realmente, o YouTube já me derrubou vídeo, já me fez o diabo lá. O YouTube tá tirando até documentário. Um documentário do Oliver Stone eles baniram. Não pode Pois Mas você está vendo um movimento contrário com o Elon Musk comprando o Twitter. Então, cara, tem um cara que fala assim, não, esse negócio da liberdade de expressão, aliás, a gente poderia falar de liberdade de expressão. O Twitter estava censurando sob o rótulo de discurso de ódio, que vai dizer o que é discurso de ódio, é sempre um negócio, né? Bem E aí genérico. derruba os caras.
né? Derruba as pessoas. E está errado isso, assim, em termos de business, mas também, principalmente, em termos de moralidade, do que é certo e o que é errado. Sim. Mas eu acho que em business também está errado. É por isso eu acho que o Elon Musk juntou as duas coisas. Ele falou, cara, moralmente isso é errado. Você tem que ir até a lei. E a lei nos Estados Unidos é muito clara, né, Monark? Eu sou um absolutista de liberdade de expressão, mas dentro da liberdade de expressão não está incluída a ameaça iminente, porque é um crime. Sim. A liberdade de expressão... Eu tá com uma arma aqui falando que eu vou te matar não é um discurso válido na sociedade. Não é uma expressão, é opinião. Não é uma ameaça real a alguma pessoa. Então, cara, porra, o Twitter estava indo muito além da lei americana, que defendeu, eu escrevi uma coluna sobre isso, o Brandenburg, lá atrás, que era um cara que era da Ku Klux Klan, que falando, nós temos que invadir o governo, não sei o quê, mas o cara estava a 1.000 quilômetros de distância. E era para ser num outro dia. Pode crer. Então, os caras, a Suprema Corte Americana falou, pô, isso não é ameaça real iminente. Isso aí ele tem direito a falar essa besteira, esse absurdo que ele está falando, mas ele tem o direito de falar esse absurdo. Então, eu acho que uma praça pública como é o Twitter funciona como uma praça pública. E, nesse sentido, ele tem um efeito que você está chamando de monopólio, de poder de mercado. Cara, ele não deveria ter essa atitude. E tem até um ângulo, para quem não é ANCAP, poderia ver sobre essa ótica. Os Estados Unidos têm uma regra que é a seguinte, é o que eles chamam de equal opportunity, oportunidades iguais às pessoas e não discriminação. É o seguinte, cara, se você tem um negócio aberto ao público, um parque que é seu, mas aberto ao público, um restaurante, você não pode discriminar as pessoas pela ideia dela, pela aparência dela, pela religião dela. Você pode ter regras de conduta, não ir pelado, sei lá o que, mas você não pode discriminar. Então, eu acho até que a Suprema Corte Americana, quando for analisar essa causa, porque isso é uma causa que a Suprema Corte lá é diferente do Brasil, ela escolhe as causas que ela quer. Aqui no Brasil, vai tudo para a Suprema Corte, eles têm que decidir. Sim. Lá, eles falam, cara, isso aqui está dando problema, isso aqui é bom a gente entrar, isso aqui vale a pena, uma referência. Quando ela escolher falar sobre essas novas praças públicas, eu acho que ela deveria dizer, cara, é equal opportunity, tu não pode discriminar um cara lá, só porque ele é de direita. O Trump, porque ele é de direita. Sim. Dizer que é discurso de ódio quando não tem nada de iminente naquilo. Sim. Entendeu? Você não pode dizer que isso é um absurdo. Você está sendo discriminatório numa praça pública cujo objetivo é que as pessoas se comuniquem. Sim. Então, porra, eu concordo, nesse sentido eu concordo com você. Assim, acho que no mundo ANCAP total não teria essa Suprema Corte dizendo isso. Seria a empresa falando e ter competição, ninguém faz um ou outro e tudo bem. Mas a sociedade também pode escolher. Cara, a gente não acha bacana, mesmo no mundo ANCAP, a gente não acha bacana certos comportamentos. A própria sociedade, sem imaginar governo, a sociedade voluntariamente pode falar, cara, eu não quero que um cara aqui tenha uma bomba atômica. Eu não quero que o cara aqui ande pelado na rua. A sociedade pode escolher isso. Não tem nada de não ANCAP nisso. Sim. O mundo ANCAP é a vontade das pessoas. Só não tem um cara monopolista em cima que tem o direito de fazer o que ele quiser tomando dinheiro das pessoas. É isso que é ser ANCAP. Sim. Mas pode ter regra. Pode, inclusive, ter essa regra que eu estou sugerindo que eu estou imaginando que a Suprema Corte vá fazer, de falar, equal opportunity. Não pode discriminar as pessoas na praça pública. Pode crer. Nossa, eu queria muito que nosso STF fosse assim também, mas eles são os caras que querem pôr na Constituição o discurso de ódio, né? Ou fake news, que é outro absurdo do caralho. Cara, é inacreditável o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo no Brasil, cara. Isso sim é um autoritarismo, quase ditadura, de você censurar as pessoas pela opinião delas. Cara, é uma perseguição que está acontecendo há 3 anos. Monark, a primeira vez que eu escrevi sobre isso foi em maio de 19, quando eles começaram a perseguição daquele inquérito do fim do mundo, que chamava Inquérito do Fim do Mundo, é o mesmo inquérito que está aí, que chamava Inquérito do Fim do Mundo, que eles censuraram a Cruzoé, o antagonista, começaram a perseguir pessoas, mandar os caras confiscar computador, tudo meio escondido, segredo, e saíram investigando uma opção de gente e prendendo outros cara, isso só está aumentando lá, o cabeça de piroca lá. Cuidado, hein? Alguém vai bater aqui na nossa porta para prender a gente. Mas eu falei de quem? Não sei, falei, é verdade, né? Tem uma cabeça... Todos lá tem piroca, né? Menos a Rosa Weber.
É foda, né, cara? Não, eu fico muito preocupado com esse negócio do STF, cara. Pra mim, hoje em dia, todo mundo fica falando do Bolsonaro, o Bolsonaro que é autoritário, o Bolsonaro não sei o quê, mas eles não veem que tem um dos poderes, que é tão poderoso quanto o executivo, né, em teoria, pelo menos, que tá cagando pra Constituição e cagando pelos preceitos democráticos. É, assim, é absurdo. Agora, veja, tá de todos os lados. O Congresso Nacional tem o PL das fake news, que para passar essa porcaria tá lá no Congresso, cara. Tá quase passando. O negócio da Tabata, que é queridinha na Faria Lima, fazendo aí negócio de PL para censurar. O presidente Bolsonaro colocando sigilo do cartão corporativo, de reunião com não sei o quê, sigilo de 100 anos. É foda. Quer dizer, cara, assim, tá todo mundo tentando enfiar censura em nós. No fundo verdade. é isso, cara. Tudo bem, o Supremo muito pior, mas todos estão na vibe de coibir a liberdade de expressão. Virou temporada de caça à liberdade de expressão, né, no Brasil. Cara, que é uma volta à censura. A gente já teve censura, cara. Getúlio Vargas, depois regime militar. Cara, a gente quer voltar para a censura, cara. Como assim? Da onde veio essa coisa? Agora as pessoas desejam calar as pessoas, não podem ouvir a opinião das pessoas? Bom, Por que é tão perigoso? Aí lá vem a conspiração. Por que é tão perigoso assim o que você fala? Entendeu? O que está por trás? Então é melhor seguir esses caras que estão sendo censurados, porque é a primeira coisa que eu pensaria. Sei lá, o Daniel Silveira, o cara que está sendo perseguido, que falou besteira, mas não tem nada demais para... Não viola... Isso, que não viola o preceito da liberdade de expressão. É uma idiotice que não viola. Porra, mas querem calar ele? Então agora eu que nunca tinha prestado nesse cara, já quero saber o que esse cara tá afinal falando. Talvez tenha alguma coisa. É normal as pessoas quererem saber. Os caras condenaram ele a 8 anos de cadeia. Inacreditável. 8 anos, velho. Usando, pelo que eu entendi, um dispositivo da lei que já tinha sido revogado. Ah, é? Que é da Segurança Nacional. Se eu não me engano, sim. Os advogados aí que estão assistindo a gente, por favor. Nos corrijam. Nos corrijam, mas não faz sentido nenhum. Não tem base legal para esse tipo de punição. Pois é, né? E o que a gente faz pra se defender do STF, velho? Como que a gente... Eu acho que essa conversa aqui, que a gente está tendo, é um bom exemplo, cara. A gente tem que sempre bater na tecla, cara. Não pode haver censura no Brasil de novo, cara. Não pode, a gente não pode aceitar como país, cara. E escrever, falar, é a única forma. Porque, de novo... Não dá pra impeachment esses caras, não? Cara, nunca houve impeachment de alguém do Supremo. Nunca. Sempre tem uma primeira vez, né? Tudo bem, mas nunca houve. E se o Congresso está querendo passar uma lei das fake news... Eles estão no jogo junto, né? Porra, cara, os caras estão... Tá vendo algum conluio. Foda que eles contam com o apoio da cultura do cancelamento, que hoje é totalmente dominante no jovem, né? Esse pessoal quer só o discurso aceitável, e que eles determinam qual é o discurso aceitável na sociedade, cara. Sim. Olha o perigo disso. E, cara, isso é inacreditável. É muito assim, tem perigoso. discurso que não vale. Discurso que não pode ser ouvido. Discurso que é perigoso. Discurso que... Cara, que isso? Sim. Cara, realmente, eu fico meio triste. Às vezes me dá vontade de sair do país, cara. Ir pros Estados Unidos lá tem liberdade de expressão. Aqui eu sinto que eu tô com uma arma na minha cabeça toda vez que eu apresento podcast. Cara, eu poderia certamente ir para qualquer lugar do mundo que eu quisesse, mas eu sou brasileiro, cara. Eu amo esse país, tudo que eu amo tá aqui, e eu quero um Brasil melhor. Ah, eu também. E eu vou insistir, cara. Mas eu não quero ser preso também. Ah, não, bom, ser preso, não. Mas você não vai ser preso. Você não vai ser Bom, preso. você sabe que tem um caso meu no Supremo, né? Já chegou o Supremo? Já. Quando teve a polêmica sobre o nazismo, o Kim tava junto. Ah, é porque o Kim tava junto. E ele é deputado. Porque vai pro foro privilegiado. Ah, você entrou a reboque do... Entrei a reboque, entrei no mesmo caso. Então, se o Ministério Público Federal decidir apresentar uma denúncia... Não, mas, Monark, sinceramente, cara, eu não acredito, tá? Primeiro lugar. Segundo, se acontecesse, cara, eu seria o primeiro a ir pra rua. E traria todo mundo que fosse possível. Eu acho que tem que ter cara, assim, passou do limite. Mas eu acho bem possível de acontecer, viu? Cara, não... Pode ser que não seja. Vamos torcer pra que não. You have our back. Obrigado, cara. Mas o problema é que, infelizmente, quem defende a liberdade de expressão no país é uma minoria, cara. É uma minoria. A gente tá num mundo de pessoas que acreditam que a autoridade é o que importa e que elas gostam de ter alguém mandando nelas. Eu não sei se é só isso não, cara. Eu acho que existe uma raiva em não aceitar que tenha gente que não seja de esquerda no poder. E que de qualquer coisa que entre
que seja nessa linha em que esteja impedindo a volta da esquerda, isso tem que ser combatido. Então é um pouco, não é bem uma tese de filosofia política, é uma tese puramente política, de Pode ideologia, entendeu? Eu percebo isso também. Cara, os caras não aceitam, cara. Como você falou, o Bolsonaro é visto como um demônio e, portanto, o demônio vale qualquer coisa para matar o demônio. Até o fim da democracia e da Constituição. Até o fim da democracia, porque é para matar o demônio, entendeu? O pessoal, tô exagerando um pouco, mas a ideia... Talvez não, mas a ideia é essa. Olha o perigo, cara. Olha o perigo que a gente está vivendo. E o pior é que essas pessoas é que dizem que o outro lado, não esquerda, é que ameaça a democracia. Que é mais surreal. Isso aqui é inacreditável. E por isso que isso tudo é muito perigoso mesmo. Você tem razão de ficar preocupado, porque se a percepção na sociedade é o contrário do que gente que raciocina e do que gente que tem bom senso está vendo, cara, a gente está numa sociedade perigosa. Verdade, né? Verdade. Tempos sombrios nós veremos, eu acho, cara. Espero que não. Espero que não também, mas fica tranquilo, que você não vai ter nada contigo, não. Vou acreditar que essa é a maior probabilidade. Não, eu acredito, na real. Não pode ser que a gente esteja tão no fundo do poço assim como sociedade, né? Também acho que não. Eu não acredito nada disso. Não vamos se surpreender. E você foi a reboque, não é por você Não sei, acho que era por mim também, viu? Por isso que deu aquele caso todo na polêmica do iFood, porque eu fiz uma pergunta para um advogado sobre a lei, entendeu? Se fosse um mundo normal, eu fiz uma pergunta, cara. Cara, todo mundo entendeu o contexto que você estava falando. Você não estava defendendo isso. Alguém acha que você é nazista? Tá maluco, cara? Quer dizer, a pessoa que achar isso nunca ouviu nada do que você falou. Sim. E você não pode presumir... Imagina, também tem crime tentando adivinhar a mente das pessoas agora? Foi essa pergunta que eu fiz para advogado sobre o negócio do racismo. Tipo, Meu ter Deus. uma opinião racista é crime? Foi o que eu perguntei. Opinião não de você verbalizar, mas sim de você pensar. Porque opinião também é um pensamento. Eu perguntei para ele, é crime você ter um pensamento racista? E isso me causou a perda de patrocínio. O tempo inteiro foi sobre liberdade de expressão. Sim. E dependendo de como você corta isso, dependendo da palavra como você usou, pode ser interpretado completamente ao contrário do que você quer dizer. Eu Mas preciso ficar mais isso, esperto nisso. mas, cara, todo mundo erra, cara. Sim. Todo mundo fala uma palavra errada num determinado momento, todo mundo fala uma besteira, você pode não estar no dia bom, você não pode condenar uma pessoa ou interpretar... Cara, a pessoa é o passado dela, não é só aquela frase. Sim. Entendeu? Então não faz sentido nada disso. Realmente não faz sentido. Fica tranquilo. Deus te ouça. Tem algum assunto que você acha da hora a gente tratar que a gente não falou? Cara, não sei, fala aí. Você não queria falar do curso lá que tem um cupom? O curso. É o cupom, a gente O curso, boa. Aí tem uma opção de presentes aqui para você. Pô, ainda, legal tá certo? demais. Ó, primeiro, olha aqui, esse Lei. livrinho, A Lei do Bastiat. Esse cara foi um político, economista do século XIX na França. Pequenininho, olha aí, ó. Espetacular, que fala um pouco sobre bonita pra caralho. sobre o que é o Estado, o que é a lei, na verdade, diferente da legislação. É uma coisa. Esse é um outro livro da LBM, O Mito do Eleitor Racional. Esses livros de capa dura lindos, são obras de arte. Olha que maravilha de livro. Olha que espetáculo. Eles são do Clube Ludovico, é um clube de assinatura que você recebe todo mês. Legal. Várias ovelhinhas, gostei. E esse aqui, cara, é O Caminho da Servidão, do Hayek, que é um clássico de 1944, que mostra um pouco do que a gente está falando aqui, do caminho que a gente está levando o país quando tem caras populistas, caras que estão querendo trazer o poder para si e indo na direção errada. Escrito pelo Hayek, é um prêmio Nobel. Da hora demais. E esse livrinho aqui, meu amigo, As 6 Lições, é o livro mais influente em políticas públicas hoje no Brasil, mais do que Marx, porque a gente tem um governo que não é marxista. E esse livro, a gente já vendeu mais de 300 mil cópias, Caralho. mesmo dando PDF de graça, tá? Porra. É um livro do Mises, sensacional, Foda super demais. fácil de ler, são 6 capítulozinhos, independentes, foram palestras que ele fez na Argentina. Primeiro capítulo fala do capitalismo, explica rapidamente o capitalismo, depois do socialismo, intervencionismo, investimento estrangeiro, inflação, que a gente está vivendo agora, e no final, política e ideias. Cara, esse livro é imperdível. Porra, foda demais, cara. E o cupom? Qual que é o cupom? Onde eles Tem um compram? cupom. Como que é?
O cupom vai aparecer na tela aí, é Monarch Talks. É um cupom para os cursos livres lá do Instituto Mises Brasil. A gente tem uma série de cursos livres que a gente faz e esse cupom dá desconto para esses cursos. Então, o cupom só dura 24 horas, Tá galera. bom, então aproveita lá 10% agora. de 10% desconto. de desconto ali. Monarch Talks. Monarch Esse Talks. é o código, esse é o Monarch Talks. Beleza. É igual tá ali na TV, galera. É. E tá na tela aí também. Hélio, obrigado, cara. Valeu demais ter vindo aí. Obrigado a você, Monarch. Sempre um prazer falar contigo. Igualmente. Abração. E valeu aí, galera. Até mais. Fiquem aí pra próxima. Vai sair cortes no YouTube e tudo mais logo, logo, tá bom? É nóis. Até mais.